Se a gente conseguir mudar a mentalidade da pessoa, já é um legado. E o programa é isso. Eu não quero que a pessoa fique 10 anos comigo. Eu quero que ela conheça o trabalho e ela se reinvente e conheça uma versão melhor. Pernas. Ela fala, puta, eu aprendi a ter saúde e qualidade de vida. E eu posso sim chegar onde eu quero, sem restrição. Sem viver, sem ser escrava do corpo. Que é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão virando escravas do corpo. Salve, salve, rapaziada, bem-vindo a mais um Impulse Talk. A gente tá meio sumido aí, né? Faz um tempinho que a gente não grava, né? Mas a gente é um ser humano normal, né? Esse trabalho agora voltando, saindo desse remoto, vindo pro presencial. Tá difícil, mas estamos aqui. Hoje estamos com um convidado especialíssimo. Já fui aluno dele. Eu queria trazer ele há muito tempo. Ainda bem que a gente conseguiu conciliar as agendas e agora a gente conseguiu trazer. Já vamos falar quem é, mas comigo aqui nosso parceiro de mesa, como sempre, BA. E aí, como que tá, mano? Salve, Serginho. Tô ótimo, agora perfeito, vou tirar todas as minhas dúvidas. Cara, ele tá lascado comigo. Cara, vocês vão ver, galerinha. Impulsers, bem-vindos a mais um episódio do nosso Impulse Talk aqui. Vamos trocar uma ideia com um cara brabo. Brabo. O homem é fera mesmo. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre quem a gente tá falando. Se vocês adivinharem aí, depois vocês colocam aí nos comentários pra gente saber, mas só pra dar uma introdução aí. Um pequeno spoiler. Um pequeno spoiler, vamos ver o que o pessoal acredita. Ele é formado em Educação Física, lecionou por 17 anos Na rede pública. na rede pública. Estadual e prefeitura municipal. Foi coordenador de esportes e lazer da Prefeitura de São Paulo por 8 anos e por 4 anos no estado de São Paulo. Coordenador geral do governo geral. do estado. O homem tem projeto social vinculado ao esporte. Um deles é uma academia sem fim nenhum lucrativo na cidade de Tiradentes. Pra criançada, pra galera da melhor idade aí, pra fugir das ruas, pra adquirir saúde, tudo mais. Então isso é muito importante, é o tipo de gente que a gente quer aqui. É preparador físico e foi preparador físico de alto rendimento. Fez curso de internacionais de nutrição, ele vai explicar um pouquinho aqui como funciona. Só pelo seu currículo aí, a gente vai Cara, ficar até amanhã aqui. calma que eu vou chegar lá. Tá acabando já? Fez curso de aceleração de emagrecimento, usando o método americano. O homem é brabo. O homem é muito brabo. É um orgulho, é uma honra ter você aqui. A gente vai falar um pouco de saúde, qualidade de vida. Sem mais delongas, senhoras e senhores. Vamos segurar a audiência um pouquinho. Vamos segurar antes de anunciar aqui o nosso convidado. Muito alongando, agora quer que dê. Vamos anunciar nossos patrocinadores, que é o que... Galera, é o que faz o... Que ajuda a gente aí. Que faz me rir ali, que faz a gente fazer esse podcast funcionar. Exatamente, aí a agência Crias com a gente, agência de redes sociais, alavanca aí o seu projeto, a sua marca aí, dá todo o suporte de engajamento para você que quer aparecer, que é o que manda hoje em dia, né, que é o que vale hoje em dia. A Impulse Studios, que é esse estúdio que a gente tá aqui, inclusive que dá nome ao nosso humilde podcast. E agora acho que já seguramos a audiência suficiente. Ou não? Dá pra segurar mais um pouquinho? Vou só complementar aqui. Não, chega. Que Deixa ele falar. Mais. 14 anos, bicho. Não, 14 anos. 14 anos ele tá atuando na área de aceleração de emagrecimento. Talvez esses 14 anos dedure um pouquinho a idade, mas... Não, vocês É igual vinho. Vocês vão observar no vídeo que idade é totalmente relativa. E vocês vão que tá muito melhor que nós. O quê? Que é isso? A gente tá aqui pra isso, né? Pra Exatamente. chegar nesse ponto. E a gente vai falar exatamente pra você chegar na idade com essa carinha bonitinha aqui, ó. Quem dera, né? Sem mais delongas, senhoras e senhores, o nosso convidado do Impulse Talk, com muita honra, Edu Cerejo. Uma salva de palmas pro Edu aí. Edu. Salve, Edu. E aí, Edu, como que tá? Fala, pessoal do Impulse Talk, um prazer enorme receber o convite de vocês aqui. A gente vai ter um papo bacana, vamos falar sobre tudo, sobre polêmica, trajetória, tudo que a gente passou nesse tempo. Boas histórias engraçadas, outras nem tanto, né? Que se tornam engraçadas. Se tornam com o tempo engraçado, mas você sempre leva um aprendizado de tudo, né? Sim. Bom, Edu, vamos começar esse bate-papo aí. Eu queria entender, a gente queria saber, né? Que a gente é daquele que, cara, novinho, gordinho,
aí joga um futebol. A gente é do time sem joelho, né? Que a gente não tem mais joelho. -2. Desde os 20 anos nós não tem mais joelho. Então a gente já largou o futebol bem mais cedo. Inclusive, um spoiler novo aí, futebol também tem na vida desse cara aí. Ele vai contar um pouquinho, mas para abrir esse nosso podcast, a gente queria saber da onde que surgiu o interesse pelos esportes, pela atividade física. Teve algum gatilho na sua infância que te levou a ir para esse ramo? Ou é uma coisa que você sempre praticou? Uma coisa que seus pais faziam, não faziam? Conta um pouco aí pra gente entender. Começou desde pequeno. Meu pai, ele era diretor do Corinthians, né? Era um dos conselheiros, na verdade. Coringão, aí ó, Coringão, mano. Da gestão Vicente Mateus, depois gestão do Alibe, e, enfim. Depois que ele veio a falecer, eu acabei me profissionalizando em futebol. Joguei alguns clubes aqui no Brasil e fora também. E já estava engajado porque minha mãe sempre foi professora de educação física. Então, desde pequeno, eu acompanhava minha mãe nas quadras e via ela dando aquela educação física antiga, chamada educação física militar, né? Que é as crianças correndo em volta da quadra, fazendo flexão abdominal. É aquela loucura que era a cultura da época, né? E acabei me formando em educação física por incentivo da minha mãe. Na verdade, antes de educação física, eu comecei a fazer arquitetura e urbanismo, não MEC, de Mogi. Fiz 3 meses e odiei. Falei, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo. Aí conversei com a minha mãe e ela falou, não, então migra para educação física e segue o meu legado. E aí continuei jogando, né, estudando, jogando e me formei em educação física. E depois eu comecei a trabalhar só com esportes mesmo, né, eu caí... Eu fui preparador físico da Portuguesa de Desportos, que foi um dos clubes que eu passei também havia me profissionalizado. Foi o primeiro clube que me profissionalizei, foi a Portuguesa de Desportos. Inclusive, o Zé Roberto é um amigo e outros jogadores conhecidos são amigos meus, né? E partindo disso, eu comecei a trabalhar com questões sociais, né? O que aconteceu? Eu tive que ficar no Brasil porque eu estava fazendo um processo de naturalização e meu sobrenome estava errado. Ele tava como Cereja. Então eu sofri bullying minha vida inteira como Cereja. Errado ainda, né? E esse processo de naturalização e de dupla cidadania portuguesa, descobri que estava errado, então eu tive que ficar aqui no Brasil para resolver todo o meu passaporte europeu. Na época, os jogadores, existia uma cota de estrangeiros que jogavam nos clubes da Europa. Eram apenas 3 estrangeiros. O clube que eu ia jogar em Portugal e eu da Itália já tinha uma cota de 3 brasileiros jogando. Então eu tive que ficar aqui no Brasil para arrumar toda a minha documentação. Então, você faz esse processo de retificação de sobrenome e aqui a burocracia é enorme, né? E eu peguei, na época, greve em cartórios, enfim. Aí, acabei parando de jogar futebol profissional porque eu recebi um convite. Eu comecei a fazer um trabalho social em uma FEBEM, que chama Internato Vila Conceição. Trabalho social. Enquanto eu estava arrumando minha documentação no Brasil para a Europa de novo para jogar futebol, comecei a fazer um trabalho de tirar as crianças da rua que tinham acesso a esse internato, que antigamente chamava de FEBEM, né? E fazer esse trabalho social só com preparação física de esportes. Então, eu já participei já por rebeliões dentro de uma FEBEM, onde eu fui o único que fui separado. Eu vi internados colocando caneta e furando segurança na minha frente, e não. Eu percebi que eu fui o único resguardado ali. Eles falavam, não, no professor Edu ninguém mexia. Aí você percebe o quanto o esporte mexe com a cabeça até de uma psicopatia. E comecei a fazer esse trabalho social. Depois desse tempo, eu acabei migrando para outra ação social. Mas como que era, Edu? Era porque você era um cara novo. Quantos anos você tinha mais ou menos? Nessa época eu tinha 27 para 28 anos. Para você ter já fazia. Para você ter a cabeça, né, para entrar no meio deles lá, cara, é dificílimo também. Eu recebi um convite de um dos secretários na época de esporte, né? Que na época era o Walter Feldman, secretário da prefeitura. E ele falou assim, então, um amigo meu me indicou você não quer fazer um trabalho com a gente, depois você participar da nossa equipe? Eu falei assim, meu tio já foi vereador já. Eu não gosto de política, mas eu vou fazer porque eu gosto de ação social. Isso é em prol do objetivo final, que é ajudar. Eu falei, eu vou aproveitar o tempo que eu tô no Brasil, vou fazer esse trabalho com as crianças, né? E quem sabe também utilizar os meus contatos no meio do futebol e levar crianças para fora do país, né? E depois que eu fiz esse trabalho, na época, o Serra, ele era prefeito de São Paulo e o Gilberto Kassab era vice-prefeito. E nisso, eles estavam visitando algumas melhorias que fizeram nessa FEBEM, nesse internato. E aí viram eu fazendo esse trabalho social com as crianças.
E o Kassab perguntou, quem que é aquele professor ali? Ele falou, ele não é professor da rede, ele tá fazendo trabalho social, ele é jogador de futebol. E nisso recebi um convite na época, era do Aristodemo Pinotti, que era o secretário da Educação. E aí na próxima semana eu conversei com o Pinotti, que é o secretário da Educação, e ele falou, se você não quer trabalhar no CELS, ser coordenador de esportes e lazer e recreação do CELS, eu não tinha nem noção do que era CEL. Sim. Aí ele falou assim, é um projeto que nós herdamos agora da gestão do PT, que a Marta Suplicy lançou nas zonas periféricas, né? Uhum. A princípio, as falas dele, né? A princípio era para fazer uma coleta de votos nas periferias, né? Mas estamos utilizando para fazer ações sociais. E aí nisso, eu falei, vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Então eu comecei trabalhando no Céu Inácio Monteiro, que fica próximo a Lajeado, cidade de Tiradentes, ali nos arredores. E gostei tanto desse projeto que eu comecei a me engajar mais ainda. Aí eu percebi que também nas zonas da periferia existia um acréscimo de obesidade na classe adulta e na classe da melhor idade. Mesmo com as atividades sociais, atividades de lazer, esportes, eu percebi que não existia classe social para obesidade. Isso é um mito, não existe isso. E é uma situação de saúde pública muito séria. E aí eu falei, então, já que eu não tenho acesso a utilizar os programas que eu aprendi, então eu vou abrir uma academia aqui sem fins lucrativos, só com doações. Aí eu consegui 250 mil reais em doações em 10 dias, só de contatos e amigos, de equipamentos. Porque naquela época nem tinha essa rede social que tem hoje, né? Não tinha. Era só só por vivência só ligações e amigos, bons amigos, bons empresários que eu tive no futebol, bons investidores que sempre gostaram de mim, eu liguei. Tanto que na época eu troquei meu carro por uma caminhonete, que nem era meu desejo na época, porque eu precisava de uma caçamba para levar, porque a prefeitura não destinava isso. Tudo para abraçar a causa. Eu falei assim, eu vou trocar meu carro, vou colocar uma caminhonete que eu preciso usar isso aqui para colocar as máquinas. É aquilo, no Brasil você tem que fazer por onde mesmo. E aí, fazer acontecer. Se esperar ajuda aqui. Eu dava aula na rede pública já, né? Para ensino médio, na rede pública estadual. Das 7 da manhã a meio-dia, entrava na prefeitura nos CELS das 13 horas e ficava até as 22. Então eu dormia uma média de 4 horas, mas eu fiquei 5 meses dormindo 2 horas, porque quando fechava os CELS, eu pegava minha caminhonete de madrugada, pegava os equipamentos junto com 2 amigos, colocava na caminhonete, levava até a cidade de Tiradentes de novo e montava essa academia aos poucos. Aí quando era mais ou menos umas 3 horas da manhã eu chegava em casa para dormir, acordava já às 5 de novo. Então eu fiquei uma média de 4 a 5 meses, dormindo 2 horas por dia. E eu não tinha folga, né? De segunda a segunda, ser coordenador, você fica em stand-by direto. E aí eu fiz esse trabalho social. Que loucura, Edu. Cara. Mas assim, é um povo que precisava de ajuda. E eu percebi as falhas que tem o poder público, né? Eles investem tanto recurso em um setor e deixam outros defasados. E aí, trabalhando em cima disso, mudou a gestão. Kassab foi eleito a segunda vez, o Serra saiu para candidatura ao governo do estado, depois o Alckmin à presidência. Nisso o Kassab assumiu, ele era vice-prefeito do Serra, conseguiu depois uma reeleição, e depois na terceira eleição que teve, ele perdeu para o Haddad. Quando ele perdeu para o Haddad, eu coordenava uma equipe. Depois de 6 anos eu comecei a coordenar já 20 CELS. Em 6 anos eu coordenei depois eu fui para 20 CELS, aí depois eu comecei a coordenar 42 CELS, todos os CELS da rede de São Paulo, o setor de esportes, a convite do Haddad. Mas aí eu fiquei com 3 meses porque eu ajudava outro partido, porque eu era um cargo de alto escalão de outro partido, eles me exoneraram. Mas antes de me exonerar, eu fiz um backup em todas as minhas máquinas que tinha todo o meu trabalho de 8 anos. E eles ficaram loucos, né? Porque eles tinham que colocar outras pessoas no meu lugar, só que não tinham como gerenciar todos os CELS da cidade de São Paulo. E é uma perda de bilhões, a gente está falando, recurso da Secretaria da Educação. E aí eles me convidaram para voltar com o mesmo cargo. Eu falei, não, eu não quero mais, eu não quero trabalhar com política. O meu propósito não é política, é ação social. Eu posso usar a política para chegar no meu objetivo. Sim, mas é um pouquinho... Que abre portas, mas mesmo assim você viu que era mais difícil do que quando você está engajado no meio da política, é muito mais pesado do que as pessoas têm ideia. É muito pesado. É uma sombra que te rodeia 24 horas. Você não dorme.
E aí eles me convidaram para eu dar consultoria para o Celso. Suporte técnico de como gerenciar toda a parte de esportes, lazer e recreação. E aí eu ganhava 5 vezes mais do que na época eu trabalhava. Aí eu comecei a entender na época o esquema de consultoria, de gestão. Onde você consegue pensar mais do que executar. Quando você tem muito mais tempo para pensar, você tem muito mais ideias fluindo do que apenas sendo um executor. Sim. Né? Por isso que falam, é melhor que você trabalhe menos e ganhe mais do que você trabalhe mais e ganhe menos. Porque quando você trabalha mais, você está sendo executor. Quando você trabalha menos, Você não tem tempo, né? você não tem tempo para pensar. Em Você só ideias, faz, né? estratégias. E aí eu comecei a entender. Nisso, com 4 meses de consultoria do Prefeitura de São Paulo, eu fui convidado pelo Márcio França direto, na época ele sucedeu o Alckmin saiu para a presidência, né? E o Márcio França virou governador do estado. Aí eu recebi um convite pessoal do Márcio França. Ele falou, eu quero que você seja meu coordenador do governo. Aí eu virei coordenador do governo do estado, de esportes, lazer e recreação. Gerenciando o estado de São Paulo inteiro. Aí saiu um pouco da minha margem, né? Quando você gerencia um município, é uma história. Quando você gerencia um estado inteiro, a dor de cabeça é muito maior, a responsabilidade é maior, eu tenho que montar uma equipe muito maior. Só que já existia a equipe, lá não era a minha equipe. Eu não posso chegar na pessoa falando que o tapete é vermelho. Tem que fazer. O tapete é vermelho porque a dona da casa gosta de vermelho, eu não tenho que questionar nada. E aí eu percebi que eu teria um trabalho triplicado. E aí isso durou mais ou menos uns 4 anos ainda, né? De suporte do governo do estado. E nisso eu recebi um convite para trabalhar na staff de um programa da TV Sony, que é o Biggest Loser, né? Que é um programa de emagrecimento dos Estados Unidos. Que eram 4 equipes que existiam de 6 a 8 pessoas cada equipe. Cada equipe tinha um nutricionista, um preparador físico e um coach. O coach lá não é necessariamente um preparador físico. O coach nos Estados Unidos é diferente da banalização que virou aqui no país. É um coach que trabalha toda a reprogramação mental, a linha de PNL, linha motivacional e linha disciplinar. Os Estados Unidos, ele é muito próximo da cultura japonesa, japonesa, chinesa, coreana e asiática, né? Que é a disciplina. Tanto que nos Estados Unidos as crianças de 6 anos já fazem musculação. 5 a 6 anos. 6 anos. 5 a 6 anos já nas gym schools já fazem já musculação. Aí você fala, como é que a musculação retarda o crescimento? Sendo edição potência olímpica. A China trabalha com musculação a partir dos 5 anos de idade. Sim, isso é instruído nos Estados Unidos? Sim, há muitos anos já. A cultura esportiva, eles sabem que o fortalecimento muscular tem que se iniciar a partir já de 5, 6 anos. Por isso... Isso bate muito de frente com os dados que a gente tem, que ao mesmo tempo que eles são instruídos com 5, 6 anos a praticar atividade física e a musculação, é um dos países mais desenvolvidos em que a gente chama de comida de lixo, né? Que é os fast foods da vida. Uma coisa com a outra, né? Eu acho que talvez seja isso que falta no Brasil, né? O Brasil a gente escuta desde moleque, tipo, não, só vai fazer musculação, vai levantar peso, com 18, 19, 20 anos você levanta porque retarda o crescimento. E tem muitos médicos que ainda utilizam dessa crença. Lógico, tem médicos que não, né? As coisas vão evoluindo. Hoje em dia tem muitos já que indicam, né? Que cada vez mais cedo você começa a fazer um esporte, tanto musculação quanto qualquer outro. Mas falando dessa parte que o Edu tava falando do coach, né? Que lá eles são muito mais obedientes, né? São muito mais dedicados e talvez aqui no Brasil virou uma coisa mais banalizada. Eu escuto muito do pessoal que vem aqui, dos podcasts que a gente escuta, né? De pessoas mais novas, a garotada aí de 20, 18, 20 anos, 25 anos, falando, mas, puta, o cara é coach, puta, ele sempre fala a mesma coisa, é motivacional, porra, eu não vou acordar e vou fazer isso. Então eu já escutei até eles falarem, cara, isso, quando eu vejo alguém falando, eu já até saio do vídeo, eu já até paro de assistir. Talvez seja um preconceito que a nova geração, né, não entendeu. Que o Brasil faz de uma maneira diferente, ao contrário dos Estados Unidos. A implantação da disciplina. O que acontece. Vamos fazer uma sátira. Se um bolo ele é feito com açúcar, leite, farinha e ovos, por que ele tem que vir para o Brasil e você tem que trocar todos os ingredientes? Se dá certo aqui. Não, eu quero fazer só com água e farinha. Dá para entender mais ou menos o que aconteceu. Coisa não tá errado. A linha de coaching é muito séria. Temos o Tony Robbins, que é o coaching pessoal de 12 presidentes.
O cara dá conselhos pessoais para 12 presidentes atualmente, ele chegou já a 20 presidentes. O Anthony Robbins. Ele é um doce, né? Além de vários que tem também aí. Se a gente for citar, a gente vai ficar até amanhã. Mas assim, a linha de coaching nos Estados Unidos é muito séria porque existe ferramentas para trabalhar com isso. Não simplesmente aqui no Brasil você fazer um curso de final de semana, um cursinho de me fala, eu sou coach. Mas que formação e embasamento teórico você teve antes? Que bagagem você teve para você começar a ser coach? É muito sério. Eu mesmo tirei meu nome coaching no país, aqui no Brasil, porque banalizou. Eu falei, eu não quero mais ser chamado de coaching. Porque a pessoa esquece do seu conhecimento. Do propósito. Porque hoje todo mundo pode ser coaching. Na academia próxima aqui na Smart Fit, que eu dou aula mesmo, eu tenho 4 alunos presenciais nessa academia. Tem um monte de atleta que fala que é coach. Não, eu sou coach daquela pessoa. Mas coach do quê? Ah, porque eu sei treinar e eu faço minha dieta. Então, o cara já entende, já que ele é especialista, porque ele come do jeito que o corpo dele responde e o treino que ele responde. Ele já se sente já especialista e responsável para você prescrever uma linha de treinamento. E é muito mais sério. Tive problemas anteriormente nessa academia e outras também já tive. Então as pessoas não procuram hoje um profissional, mas isso é uma cultura que está enraizada aqui no país. Porque eu vejo os meus pacientes, meus clientes de Europa, Ásia, hoje eu atendo 35 países. Clientes de fora, hoje eu atendo 35 países de clientes hoje espalhados. E eles falam assim, Eduardo, que programa você vai trabalhar comigo? Qual a sua formação? Na hora. E eu gosto que perguntem isso, porque a pessoa está preocupada com a saúde dela. Uhum. Aqui no Brasil fala assim, eu vou fazer tapocando, mas eu vou secar quanto? Eu falei, nem quer saber. Eu falei, eu não sei, mas a gente tem que fazer uma análise primeiro. Posso entender um pouco sua história? Não, eu quero saber se eu vou secar 15 quilos em um mês. Eu falei, mas você não quer nem saber qual que é a minha formação? Não, quanto você cobra? Não pode. É uma desvalorização profissional e também uma inversão de valores muito grande. A pessoa não está preocupada com a saúde dela. Ela está fazendo a compilada de uma roleta russa. É o imediatismo, né? Ela tá preocupada com o valor. E quando eu falo assim, na minha consultoria eu não quero que você gaste rios de dinheiro com suplementação. Só o que é necessário. Eu não quero que você gaste com medicação, só o que é necessário. Não quero que você gaste com alimentos caros, que não vai fazer diferença. Só o que é necessário. Então a gente acaba colocando a pessoa na linha. E ela percebe que o quanto ela perdeu de dinheiro todo esse tempo e frustração. É o que eu faço com todos. E é muito complicado você fazer um conhecimento, né? Você trabalhar em cima disso e as pessoas só baterem nessa tecla. Ah, mas quanto eu vou pagar? Aí você fala um valor e tal. Não, eu acho que tá caro. Mas não é caro. E eu também não vou entrar naquela lenda do Jacan, é você que ganha pouco. Não é isso. Não é que é caro. A sua prioridade não é essa. Não, mas eu quero emagrecer. Não, se você quer emagrecer, você vai fazer o que tem que ser feito. Se você quer trocar de casa, você vai fazer o que tem que ser feito. Se você precisa dormir 2 horas por dia, você vai dormir 2 horas por dia. Porque aquele é seu foco. Se você quer encontrar o amor da sua vida, você vai fazer de tudo para que aquela pessoa seja a pessoa mais especial do mundo. Não apenas mais um relacionamento que vai ter na sua vida. Então, o que falta para as pessoas é prioridade. E disciplina. Todo mundo fala assim, mas eu preciso de motivação. Não, ninguém precisa de motivação. Você motivação não quer, né? A motivação ela não é uma palavra mágica, que ela vai aparecer hoje e vai ficar sempre motivado. Você tem que ser um psicopata para você estar motivado todo dia às 5 horas da manhã para sair numa chuva para ir na academia. Pelo menos eu saio porque eu tenho que dar minha aula. Sabe? Mas assim, o aluno, ele também queria dormir um pouquinho mais. Mas é o tempo que ele tem para treinar. Então ele está fazendo o que tem que ser feito para treinar. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para dieta. Você não precisa parar para comer? Ou você está fazendo um jejum intermitente de 24 horas, onde você só se alimenta de um pedacinho de queijo quando você desmaia. Tem a dieta do queijo, já viram isso? Já a dieta do queijo? Eu vou explicar para vocês depois, quando eu fiz um trabalho com a agência da Elite Mega Moda. Conheci isso através de modelos, né? E foi assim que comecei a trabalhar. Pegando esse gatilho aí, não sei se você ia falar isso aí. Mas... Não, só ia perguntar antes da gente passar para esse tópico. Que tópico? Você nem sabe o que eu vou falar. Um próximo tópico, né? Já tem aqui, é tudo mentalizado aqui, ó. Só pra gente encerrar o assunto, Edu. Você acha que isso é enraizado do brasileiro, é cultural, ou se isso foi muito por causa dos profissionais que banalizaram?
Dos mercado. profissionais eu não digo, mas dos oportunistas. Porque é o que ele falou, né? Que viram Que acham dinheiro que- fácil. Perceberam o quanto é fácil manipular pessoas. Persuade. E é muito feio quando você utiliza da sua inteligência pro mal. É muito feio. E quando a gente fala assim, aquele clichê, tudo que você faz de ruim volta pra você, tem muita gente que não acredita e leva na brincadeira. Mas a conta fecha. Existe muito oportunismo hoje. Então as pessoas não estão em nenhum momento, eu falo as pessoas, aquelas que a gente tá nesse nicho, né? Pessoas que se autotitulam coaches. Eles não estão preocupados com a pessoa. Ele tá preocupado só com o dinheiro na conta dele. Ele esquece que ali existe uma história, existe tristezas, felicidades. É um momento que a pessoa precisa mudar, ela quer mudar. Só que aí ela precisa de um acompanhamento sério. E o cara chegando naquela ferida da pessoa e manipula ela. Sabe que não vai. Ele mesmo sabe que não vai dar certo. Porque para você ganhar. Vamos entrar nessa linha clínica mesmo, vai, que é bem seco. Massa muscular ou emagrecimento. Você. Dieta e treino não funciona. Ah, mas você emagrece com dieta e treino? Não. Isso é errado, tá? Até porque se você tiver num alto nível de estresse e nervosismo, você não vai emagrecer, você não vai ganhar massa muscular. Você tem um aumento de cortisol. Quando você tem um elevado aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele faz um bloqueio no seu corpo. Não vai pra frente, não vai pra trás. Que chama de efeito platô. O efeito platô. Ele é caracterizado pelo aumento de cortisol. Eu tenho clientes que elas estão num nível tão alto de estresse que eu começo a flexibilizar ainda mais o plano nutricional, dar mais arestas, mais aberturas e mais caminhos para que ela tente entrar um pouquinho na normalidade, para ela entender que a cabeça está influenciando. E a pessoa começa a ficar um pouco mais serena, um pouco mais calma, e começa a perceber que as coisas vêm com o tempo. Cara, que Esse trabalho, o trabalho de reprogramação mental hoje, ele é muito grande. Eu fiz um projeto em 2019, que o Cleverson, que era na época um dos diretores da Mega Model, hoje ele tá com a Ford Models, né? Ele me convidou para eu trabalhar com 20 modelos. Eles iriam fazer um casting para Track and Field, para a coleção outono e inverno da Track and Field. Só que as modelos eram muito magras porque elas estavam seguindo um padrão de beleza de passarela. Elas vieram também de Fashion Week, de desfiles da Coach, né? E eu falei, Dodô, eu quero que você potencialize o ganho de massa muscular nelas, porque elas vão fazer um trabalho para Track and Field. E o modelo hoje, padronizado pela Track and Field, tanto dos catálogos, é uma menina magra, porém definida. Sim. Como vinha na época as capas de Women's Health e Men's Health, né? Segue a mesma linha de Track and Field. Eu já trabalhei também para 3 modelos da Men's Health. E aí eles falaram assim, pô, tudo bem, você quer que eu faça um trabalho? Tudo, não tem problema. Aí na época eu estava com uma equipe de 8 pessoas, nós fizemos um trabalho já de planos nutricionais, planos de treinamento, como organizar a vida delas, porque vida de modelo é uma loucura, se deixar elas não querem comer nada. E aí eu perguntar se elas são regradas, os modelos são regrados? Algumas sim, quando coloca na cabeça, tudo tem sua exceção, Sim, né? sim. Mas a gente percebeu ali que o grande problema delas não era fazer uma dieta, não era fazer um treino. O problema delas era totalmente mental. Porque muitas são de outros estados que estão aqui, estão fora da família. Muitas também já foram abusadas para entrar nesse ramo também de modelo, que a gente sabe que é bem pesado. Então elas choravam a todo momento. E eu tava me deixando maluco, porque eu falei, pô, não tô conseguindo, e o que eu preciso fazer? Aí eu comecei a entender a importância também de você brecar. Aí eu comecei a brecar todo mundo. Eu falei, essa semana ninguém vai treinar. Como assim? Não, eu não quero que ninguém treine. Todas as meninas vão fazer apenas 4 a 5 refeições por dia. E eu quero foto de todas as refeições. Quem não mandar, eu vou até a agência e vou bater um papo. E aí todas começavam a mostrar porque elas queriam se sentir apenas acariciadas. Ter um carinho de alguém estar junto. Porque a solidão é tão grande que hoje você pode ter filhos, marido, tudo, mas tem muita gente que se sente sozinha 24 horas. Tem marido que tá ali por estar. Ele não senta com a esposa, não conversa. Tem namorado que não tá nem aí com os problemas, fala que é frescura. E a mulher passa por situações muito difíceis, né? Ela vive, muitas vezes, dentro de um quarto obscuro mentalmente. E ninguém para entender. Aí quando eu comecei a falar assim, meninas, eu quero que vocês mandem fotos pra mim, tá? Alguém tá com algum problema? Ah, não gosto disso aqui.
Tudo bem, então vamos fazer uma receita diferente? Aí ensinava elas a fazer algumas receitas e comecei a trabalhar a cabeça delas. Quando eu comecei a fazer isso, alavancou. Das 20, 12 foram escolhidas da agência da Mega Moda para fazer o casting da Track and Field. 12. As outras não. Porque existiam também outras agências concorrendo também esse contrato, né? E nos Estados Unidos também comecei a perceber, lá é bem complicado. Nos Estados Unidos as mulheres e os homens eles chegam a 245 quilos, 250 quilos, 265 quilos. E aí é casos de obesidade mórbida, riscos extremos à saúde, principalmente a questão cardíaca e respiratória. Lá começamos a fazer também um trabalho mental. Eu tô falando de mulheres que não saíam mais da cama, ficavam há 1 ano e meio dentro de um espaço de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados dentro da cama, porque não conseguem levantar. E nem os familiares conseguem levantar a pessoa. Como é que você vai levantar uma pessoa de mais de 200 quilos? Pessoas com problemas seríssimos, né? E aí depois de fazer um trabalho, teve uma paciente lá de Ohio, que nós eliminamos dela 135 quilos em 6 meses. Caramba. Ela teve que fazer 2 cirurgias de abdominoplastia por ano. Por segurança, você só pode retirar só 9 quilos de pele por cirurgia, no intervalo de 6 a 8 meses. Ela fez 2 por ano. Fez 4 cirurgias de extração de pele. Então ela perdeu uma média de 36 quilos de pele. Depois do peso que ela perdeu com a gente em 6 meses. A vida dela é outra. Ela não tinha relação sexual há mais de 10 anos. Como vive, né? Não Como tinha- vive uma pessoa dessa? Não, e assim, as Não pessoas vive, só né? julgavam. Essa Falavam assim, você só fica- come, Sim. você não faz nada. A pessoa não tem nem condição de andar, ela vai fazer o quê, pô? A gente vê na Programa, net, né? Tem aqueles quilos mortais que É, falam Segue muito muito sobre que os isso. mortais, isso. Você vê como a maioria dos casos ali, até pra gente que é leigo, a gente consegue entender que, cara, é muito mais psicológico É. do que simplesmente vergonha na cara que as pessoas falam. a Mas não para de gente comer. a gente tá entendendo que é praticamente 99% psicológico. Né? Eu falo muito isso, né? O emagrecimento em si, a modelagem corporal, ela é muito mais mental do que nutricional. Quando as pessoas entenderem isso, elas conseguem gerenciar qualquer coisa. Uma dieta fica muito simples, porque ela se organiza. Ela sabe se organizar. A disciplina, ela anda de mãos dadas com a organização. Sim, claro. Quando você não tem organização, você não tem disciplina. Então, é muito mais mental. E Mas- esse é o nosso papel. Edu, quando a gente sabe que, cara, a maioria do público, né, que tá assistindo a gente, até a gente, né, a gente já falou isso aqui nos Cara, eu tô aqui bastidores, assim, ó. que a gente começa uma dieta, Tô me vendo em milhões de casos. aí. A gente sabe disso. E, cara, a gente é pessoas esforçadas. Como que você trabalha isso com quem tenta uma vez, tenta 2 vezes, tenta 3 vezes e não consegue? E chega pra você e fala, Edu, eu quero que você me ajude, mas, cara, eu não consigo seguir uma dieta. Como que é essa preparação da cabeça dessa pessoa pra que você consiga Você ajudar? vê como o triângulo aqui tá sincronizado, tá sintonizado, que a pauta que você falou era justamente essa. Uhum. Vai falar assim, ó, diante de tudo que a gente tá vendo, qual é a maior dificuldade que você tem em colocar uma pessoa, não é nem no eixo, né? É fazer aquela pessoa entender que o que é melhor para a vida dela, para aquele propósito que ela tá se dispondo a fazer. Eu acho que segue muito Sim. nessa linha. Eu acho que hoje, praticamente 100% dos pacientes que nos procuram, eles falam a mesma coisa. Falam, Eduardo, eu já fiz de tudo, cara. Por que com você vai ser diferente? Eu odeio treinar. Eu não gosto de dieta. Pô, eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto de tomar meu uísque, final de semana eu gosto de tomar o gin. Eu falei, então agora você tá começando a entender como funciona o meu programa. A pessoa, como assim? É nesse ponto que eu quero chegar. Você não precisa deixar de comer o que você gosta, beber o que você gosta. Pelo contrário. Isso te faz feliz porque é um ambiente de socialização. E a felicidade vai contra o cortisol. Né? Temos liberação de endorfina e serotonina, já é totalmente contra. Quando você está mais feliz, você é muito mais ativo no seu trabalho, você pensa melhor, você é mais educado com as pessoas. Então você está entregando sua melhor versão quando você está no momento de felicidade.
Agora, quando você está num momento de tristeza, o que você entrega de você? Você não entrega nem 10% do que você produz. Sim. Nesse ponto que eu falo. O programa Six One é um programa de origem americana, que nós temos a licença para trabalhar, que funciona assim, ó. Six One é 6 por 1, a semana tem 7 dias. Vamos manter um equilíbrio alimentar durante 6 dias. E um dia você está liberado para você fazer o que você quiser. Quando eu falo isso, as pessoas acham que é brincadeira. Pô, mas eu posso tomar o que eu quero? Eu falei, pode. Posso ir para um churrasco? Pode. Mas o incrível é que muitas vezes não querem fazer. Não, mas eu vou eu meter falo, os pode. pés pelas mãos, eu vou... Não é Não, mas se isso. eu fizer, vai estragar tudo. Eu vou enfiar o pé na jaca. Porque a pessoa tá valorizando um dia, e assim, eu não gosto de usar termo dia do lixo. Porque, pô, no mundo existe tanta gente passando Já fome, é eu vou chamar um alimento de pejorativo, né? lixo. Mano. Vamos falar assim, ó, comidas um pouco mais gordurosas e calóricas, né? É um dia livre. Eu não falo dia do livre, eu falo, hoje é um dia livre. Pra você comer o que você gosta. Se no seu plano nutricional não tem hambúrguer, tem hambúrguer. Mas como assim tem hambúrguer? Aí que entra a questão. Sim. Eu falei, então, lá no seu café da manhã, eu não coloquei pra você um pãozinho integral? Colocou. Tem carne na sua dieta? Tem. Então por que você não pode comer um hambúrguer de picanha, um hambúrguer de maminha e você utilizar esse pão também? Ah, mas esse pão aqui, o pão de hambúrguer, ele não é integral, 100% integral. Eu falei, não vai fazer diferença nenhuma. Você tá fazendo escolha de tapioca em vez de fazer escolha de pão francês. E eu gosto de comer pão francês. Agora, se você gosta de comer mais tapioca, não tem problema. Mas eu tenho muito mais lipídio na tapioca do que no pão francês. É muito mais saudável. Caramba. Você gosta de comer um pão francês com manteiga? Porra, eu adoro. Quanto tempo você não come? Ah, porque a minha nutricionista... Eu falei, não vamos Calma, entrar vamos nessa lá. questão. Você gosta? Então come seu pão francês. Não é isso que te engorda. É um montante de todos os dias. Ah, Dô, eu quero comer um hambúrguer à noite. Eu posso comer um hambúrguer numa quarta-feira? Pode. Então vamos fazer o seguinte, vamos segurar um pouquinho essas calorias durante o dia. Vamos comer uma fruta no seu café da manhã, uns ovinhos mexidos, almoçar uma saladinha, uma proteína, vamos segurar um pouquinho o carbo no almoço. À noite come um hambúrguer que você gosta? Pô, beleza. Quer tomar uma cervejinha? Pode também. Ele está sendo inserido como carboidrato. É essa a questão da alimentação. Quando você tem o suporte, você começa a entender como funciona. Como eu falo novamente, é muito mais mental que nutricional. Ah, Eduardo, eu odeio treinar. Tudo bem, você não gosta de treinar, mas é isso que vai acelerar o seu processo. Sim. Você quer demorar um pouquinho mais ou você quer rápido? Ah, eu quero rápido. Então vamos fazer treinos rápidos, então? Vai pra academia e treina 20 minutinhos. Ah, mas 20 minutos não funciona. Eu falei, você nem comeu de loja e já tá falando que é ruim. Por que não funciona? Ah, porque meus amigos ficam 1h30. Mais uma vez, você quer trabalhar mais e ganhar menos ou trabalhar menos e ganhar mais? É igual esteira. O menos é mais. Você conhece o famoso clube da esteira? Clube da esteira é a pessoa que paga a academia, ela vai com o carro até a academia pra andar numa esteira. Eu Por que sou que assim, eu faço isso. Já que ele quer caminhar, vai andando até a academia. E quem tem esteira em casa não usa? Faz Ah, coisa, vida né? cabide. Esteira em casa, vida É, cabide. aí, ó. Não Tá tem vendo? como. Nós tá tudo aí nas falas aí, ó. Aí a questão da esteira. O maior erro das pessoas é acharem que cardio emagrece. Não. Não emagrece. Cardio te dá condição cardiovascular e cardiorrespiratória. Quer ter qualidade de vida? Ok, pode ficar 1 hora lá. Mas você já tem qualidade de vida. Para que você vai virar um maratonista? Vai virar um A triatleta? não ser que seu objetivo seja Aí já esse. muda. E mesmo assim, você não vai correr numa esteira. Aí pra já, virar um maratonista. aí já é uma estratégia de atleta, não é isso. Mas a grande maioria não é isso. Até porque a esteira ela faz sobrecarga nas articulações. Tornozelo, joelho, lombar. Né? A gente tem uma série de problemas que dá através do impacto de uma esteira. Quando eu falo para as pessoas, você quer emagrecer, então utiliza a esteira a seu favor. Faça uma atividade de 12 minutos. Ah, mas por que 12 minutos? É o HIIT, High Intensive Hitzinho, Training. hitzinho. Ah, mas como que eu faço? Tem centenas de estratégias. Faz o seguinte, caminha um pouco e corre um Corre pouquinho. um no máximo. Mas só 12 minutos? Isso, só 12 minutos. Você vai ver como você vai acabar, filhote. Sai e assim, respeita o seu limite. Pô, tu não tô conseguindo correr muito? Não tem problema, é no começo. Faz pouquinho. Fica o menor tempo possível na academia. Aquilo não é um ambiente que você ainda gosta. Quando você começar a chegar no corpo que você gosta, aí também tem situação de exposição. Eu tô num corpo legal, eu quero mostrar. Porque ninguém que tem uma Ferrari quer deixar guardada na garagem, né? Sim, claro. Então, aí a pessoa começa a se motivar, começa a ter a exposição, ela se sente melhor porque teve elevação da autoestima. Enquanto não chega nesse momento, utiliza ao favor.
Com a elevação desse estímulo, Treinos ela já rápidos. tem a... É a mesma coisa com o Serotonina, treino, né? assim, A pessoa tudo fala, eu vejo meninos em academia fazendo 7 séries de peito. Ele não tem nem. Como é que fala? Não é estrutura, Não é né? estrutura. Eu esqueci agora, peraí. Não é nem Maturidade. isso, A pessoa não tem condição. nem maturidade muscular para receber um excesso de exercícios com altíssima intensidade. É por isso que o treino da pessoa dura 1h30, 2 horas. Peraí, se você está numa rodovia com o carro, você não consegue acelerar 200 por hora a todo momento. Você tem que desacelerar para fazer uma curva. Se o seu treino ele acelera e desacelera, esse treino já não é efetivo. Os grandes atletas usam poucos exercícios para poucos grupos musculares. E não precisa treinar 2 vezes por semana todos os músculos. Isso é mito. Hoje mesmo eu só treinei dorsal. Ótimo. Treino de 35 minutos. Saí exausto, fiz 5 exercícios. Ótimo. Eu cheguei na academia, a galera tava treinando. Eu fui embora, a galera continuou treinando. Treino. Cara, Aí no- você vê Aí no final você vê quem qual o resultado que tá dando não, o certo. resultado, e não é questão nem de resultado, porque deve ter treinos que você precisa de mais tempo, como de inferior, tudo, mas tô falando assim, quem no final de tudo explorou mais os músculos, Exato. né? A gente vê e você começa a perceber que o que a gente pensava, e a gente conversa muito sobre isso, né? Porque a gente já treinou junto, joga bola junto, a gente sempre tentou ir para academia, né? Nem sempre a gente teve uma constância de muito tempo, mas a gente conseguia ir um outro dia, fazer uma dietinha, treino certo, vamos fazer esse treino aqui que dá certo. Muito das informações que a gente colhe na internet vem, mas se você treinar um grupo só hoje, você só vai fazer isso na semana que vem. Olha o tempo que você vai ficar sem estimular esse músculo. Porque ele fala recuperação de 48 horas. Eu acho que isso é mito. Então, eu acho que o que mais sofre o leigo, ou o aprendiz, ou o iniciante, que eu acho que a maioria das pessoas é aquele negócio que fala assim, eu já várias vezes já cheguei e falei assim, eu não posso, eu vou catabolizar. Eu não tenho nem massa pra catabolizar. Não existe. Sabe, eu falo assim, não, quantas vezes eu cheguei pra você e falei assim, eu preciso correr. Por quê? Não preciso chegar em casa e tomar um whey, mano, porque senão eu vou perder tudo que eu fiz aqui. Você entrou num assunto que Sabe? eu tava coçando aqui pra Sabe, falar. Uma ideia que eu quero Pode ver falar. se você quer gravar, por isso que eu tô preparando. Essas coisas que essas meninas postam, só come aquilo. O que o Instagram fez na vida das mulheres. Eu tenho uma funcionária que ela não sai da dieta. O Edu fala, mas ela vai competir? Eu falo, não, mas tem 2 anos que ela come a mesma. Até onde ela vai? Né? Não menstrua mais, um monte de coisa. Porque só come aquela porçãozinha e corre, chega pra casa que tem que bater o whey. Então, Vira aquela... Que ele já teve essa preparação Sim, pra subir num palco. Já competi. E o povo vive a vida assim. E a gente olha, a gente já não se sente mais humano. Porque eu não sou capaz de comer aquele negócio batido todo dia. E isso atrapalha também tanto queda de cabelo, Eu pele. acho legal também, porque a galera liga pro Edu e fala, eu não vou fazer a dieta hoje, coach, porque não deu tempo de fazer a marmita. Aí ele fala, peraí, calma. você tá na padaria? Ele fala, tem isso. Você tá no O cara não tem como fugir, né, Edu? Não tem como. Você Eu pode ir vou numa fugir, né? feira. legal isso. Não tem como fugir, né, Edu? Não tem como. Você fala assim, peraí, irmão, eu preciso de que agora, nesse exato momento, você me coma 30 gramas de carbo. Ih, coach, não dá, esqueci meu arroz em casa. Tá na padaria, você igual tá você falou. onde, né? Tá na feira? Pega 2 bananas aí, filho. Tá só, pronto. Isso se eu não falar pra ele comer um pastel, hein? Eu Eu ainda falo. Come o Você pastel está na que feira, você tá com a- esquece o almoço. Come um À noite pastelzinho, à noite você vai você comer não come a saladinha em casa. gordurinha. Você não come a Come um gordura da pastel. noite. Pega um especial, ainda que já tem ovo, tem proteína. Pode comer. É certo, come. Mas à noite também você volta ao seu estado normal, beleza? Ótimo, então tá bom, Cara, vou comer um pastel. Infelizmente, isso não é acessível. É outra coisa que eu queria entrar. Esse tipo de consultoria, esse tipo de acompanhamento psicológico, que eu acho que é o que você faz, tipo, que é uma das coisas mais importantes. Esse acompanhamento, assim, de ter alguém ali, até brinco com ele, fala assim, eu já fiz treino com personal uma vez, e eu já dormi 2 horas e fui treinar, por quê? Porque eu sabia que tinha alguém me esperando e eu não queria falhar com aquela pessoa. Então, às vezes, eu ia pra lá com a minha última refeição sendo às 6 horas da tarde do dia anterior, eu dormi e fui treinar às 7 da manhã, dormido só 2 horas, porque eu não queria Mas o treino ele mais te prejudicou do que ajudou. desapontar aquela pessoa. Aí, tem um amigo meu que tava me treinando na época, que é personal, ele fala assim,
quando for assim, não vem. Eu prefiro que você não venha. Ele falou assim, você não vai render nada. Você não comeu. Você não dormiu. Você tá com o cortisol lá em cima. Ele falou assim, você veio pra cá só pra ficar mais cansado durante o dia. Você vai trabalhar como? Você tem filha, você tem que cuidar da sua filha, você tem que trabalhar no seu plano A, você tem que trabalhar no seu plano B. Ele falou, não vem. Conversa comigo, fala, ó, Lê, não dormi, aconteceu isso. Eu prefiro, porque daí você vai estar dando um passo atrás do que um passo à frente. Só que é o que eu tô falando, esse tipo de acolhimento, esse tipo de assessoria, é raro eu ver as pessoas tendo. É porque dá trabalho. E as pessoas E acabam... o compromisso. E as pessoas acabam se espelhando, se inspirando em blogs, em perfis. No Instagram, que No Instagram. você pega, nossa, essa menina é muito bonita. Puta, como que eu faço pra ser igual ela? Aí se você vê ela lá comendo a mesma coisa todo dia, que é o que você falou, puta, vou ir pra casa pra não catabolizar, preciso comer tal coisa. Anda com 10, 20 marmitas durante o dia. Puta, eu não posso ir pra tal lugar porque eu esqueci a minha marmita, eu não vou ter o que comer. Então, talvez essa informação que faça a maioria do pessoal, né, talvez até desistir antes de tentar. E uma coisa como leigo, galera, e como quem já passou por isso várias vezes, e até hoje, com 36 anos, não conseguiu se manter na linha e estabelecendo prioridades do jeito que você falou, e eu me coloco no meio desse monte de gente, é que não adianta a gente ir numa rede social e tentar seguir alguém. A rotina é totalmente diferente. Sabe? Porque a pessoa não faz o que você faz, a pessoa não tem os seus hormônios, não tem os seus hábitos de vida, né? Pode me corrigir se eu tiver errado. Tanto que quando você... eu não falo nem de contratar, mas quando você procura alguém, procura ajuda, como o Edu aqui, é pra quê? Ele vai montar um plano pra você. É um plano de mudança, a gente chama. E é só pra você. Esse plano, muitas vezes, algumas coisas pode bater pra outra pessoa. Mas é seu. É você que... Por exemplo, ele falou do pastel, mas às vezes o Bader, naquele momento ali, o Bader não possa comer aquele pastel e o Marcelo possa. Mas é o meu corpo, é a minha individualidade, é o meu propósito, é o meu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É ganhar massa? Então, talvez você possa comer aquele pastel. É perder? Talvez o Bader. Hoje não vai dar, pega uma maçã aí que vai dar bom. E eu acho que isso, indo nesse meio, é exatamente o que o Edu falou, né? Puta, é do profissional. Depende de quem você procura. Depende se ele visa só... passa aí o que você quer comer e tal, o seu objetivo que eu vou fazer uma... quer comer? Come. Não tô nem aí, beleza. Não é isso que vai atrapalhar. E uma das maiores dificuldades é isso. E a gente fala, agora eu tô acompanhado. Tô com alguém que vai me instruir. Aí você pega uns caras, como o Edu falou, os oportunistas da vida aí, que se acham porque pro corpo deles dá certo, aí você pega um cara desse e acontece algo invertido. Aí você mete o pé na jaca, você faz isso, você faz aquilo. Então, acho que o que serve de lição procure saber quem você tá se instruindo, para quem você tá... E aquilo, né? E acho que bate muito de frente também do pessoal chegar e falar assim, não, aquilo que você falou, é caro. O que é caro para você? Né? Não é caro. Né? Se você estiver num bar, você pega um combo de gin com 6 Red Bull, você já pagou 600. Fala que sai dando risada. Isso num dia. Aí você reclama que eu te dia trago... aí tá arrebentando o corpo. E você reclama que eu te trato um mês, te acompanho um mês por causa disso. Aí é sacanagem. E aí você entrou nessa questão do whey... entra lá. Isso aí é bem sério. Muita gente sai da academia, tá com a cotoveleira já mexendo e toma esse whey. Isso tá errado. Você está num processo de quebra de actina e miosina, o seu músculo está em processo de recuperação. Quando você coloca uma suplementação, você estagna uma recuperação e começa a fazer a digestão daquela proteína que você está ingerindo. Então, a gente sempre indica de 45 minutos a 1 hora para comer algo ou tomar alguma suplementação, exceto a creatina. Então, muita gente usa o whey de forma errada. Mas eu preciso gastar... Olha, os donos meus amigos que são donos de loja de suplementos vão querer me fuzilar. Mas eu tenho que falar sobre dados científicos, né? Você não necessariamente você quer utilizar um whey, utiliza como um triunfo no momento que você não consegue comer nada. Tô na correria, vou tomar esse whey porque, não consigo parar. Porque a gente sabe também que cada pessoa tem uma vida corrida, né? Muitas vezes a pessoa tá no trânsito, tá morrendo de fome, como é que ela vai parar no trânsito? Ou ela tá no trabalho, ela não consegue sair da mesa dela, toma whey. Aí entra assim com uma suplementação de proteína. Caso contrário, se a pessoa
tem situações que ela consegue se alimentar, ela precisa comer. Nada substitui a alimentação sólida. Nada. Igual depois de um treino, se você faz uma ingestão de proteína depois do seu treino, depois de 1 hora, claro, né? É muito melhor do que você ficar tomando whey. O seu bolso vai agradecer também. Não o problema é que muita gente fala, entra na academia, vai numa hora de suplemento, aí o cara fala, você toma esse whey aqui, você toma isso aqui, isso aqui. Aí o cara vê a foto do cara gigante de um suplemento e falou, vou ficar igual aquele cara. O Oxymase. Como tem gente que toma Oxymase, que é através da farinha do milho. Eu já Não tomei é também. isso. Já tomei. Isso, você tá queimando o seu dinheiro. Já Então, em vez de tomei. você gastar uma fortuna com suplementação, investe em você. Você não tá investindo em você ali. Você tá comprando coisas que você acredita que vai dar certo, mas não vai dar certo. Ah. Investe na sua alimentação. É, Investe em aquilo, você. mesmo isso até daria, mas com um acompanhamento correto, né? Mas é complicado igual demais, né? a vida de blogueiro. Muita gente utiliza de informações e a maioria das vezes de más informações de influenciadores que acha que a pessoa tem que comer aquilo, como vocês citaram, aquele corpo é assim. 90% das blogueiras não tem aquele corpo. É tudo mentira. Cara, Eu tenho propriedade porque eu conheço muita gente desse ramo, muita gente. São anos. Elas utilizam filtro, utilizam poses que valorizam dependendo da curva, do glúteo, da perna, e muita gente acha que a pessoa tem aquela pele maravilhosa, a pessoa é fitness, só come aquilo. Não come nada. Elas comem igual todo mundo, tem ansiedade igual todo mundo, comem besteira chocolate, assim, sorvete, só que a vida delas é diferente. proporciona isso, elas Além, precisam. além do uso ergogênico, que é o esteroide anabólico androgênico, inclusive eu tenho um artigo publicado na Unixul, né, que é uma dos meus artigos científicos foi em cima de esteroide anabólico androgênico. Então, a influência do corpo perfeito hoje na vida social. A pessoa utiliza ergogênico, clínicas de estética, tem diversas cirurgias plásticas. Não é errado. Se ela tem condições, ela pode. Mas a pessoa que está do lado lá, que está vendo, que ela está fazendo uma questão comparativa, ela tem essa condição e ela sabe que a pessoa chegou naquele corpo por causa daquilo? Não. Ela está achando que ela vai chegar naquele corpo ou próximo, que a pessoa não pode ficar fazendo comparação também. Fazendo as mesmas coisas que ela está fazendo. E não vai ficar. E aí gera frustração. E o processo nunca é explicado, né, Edu? Nunca. Vocês sabem qual que é a febre hoje das blogueiras? Desafio. A gente fala que é Challenge, a fábula do challenge. desafio. Você conhece os desafios? Desafio 21 dias, É. desafio 30 sim. dias. Caraca, eu fiz todos. É. Desafio 21 A menina dias. faz uma dieta, Triste, aí né? Tá triste? Parece que tá triste, velho. Não, inclusive já passaram várias meninas que eu sequei elas. Várias. E elas utilizavam as minhas dietas para fazer desafio. Porque vieram influenciadoras. Eu tô falando de várias mesmo. Tá? Uhum. E aí começaram a subir seguidores, 200, 300, 400, 500, meio milhão, 1 milhão. E as meninas começaram a fazer desafio com elas, com as minhas dietas. E ela falou, não, que eu sequei com o meu desafio. No seu... A pessoa não tem nenhuma formação técnica, não tem história. E ela utiliza a cabeça das meninas que a seguem para fazer o que ela faz. É o famoso desafio. Tá, o desafio é ótimo, mas e o depois do desafio? Como é que faz? Por quê? Porque é uma mina de dinheiro hoje pra blogueira. São os famosos oportunistas. Eles não estão em nenhum momento preocupados. É claro, né, atrás de uma câmera, todo mundo é ator e atriz, né? Sim. É maravilhoso. Nossa, a pessoa é carismática. Não é nada disso. Infelizmente não é. A pessoa faz um teatro, ela se faz por um personagem, porque ela só tá visando só atender 50 meninas por mês, gerando cada uma pagando R$200. Ela fatura uma média de 40, 100 mil por mês, em cima de pessoas que acreditam que vai ser como ela. E até hoje, será que ela postou alguém que ficou próximo a ela? Eu não conheço. Se alguém me mostrar no Instagram e falar, não, olha essa cliente que fez um desafio comigo, olha o corpo dela. Tá, não tá igual ao seu. E aí, que desafio é esse? Porque é isso que vende. Se a pessoa tá vendendo um produto, então ela tem que entregar um produto. E é o que a gente fala do oportunismo. Como também o público masculino faz a mesma coisa, né? Hoje, os atletas bodybuilder, eles fazem a mesma coisa. Eles utilizam da influência e da imagem que eles têm para manipular pessoas para fazer o que eles fazem. E qual cara ficou igual? Nenhum. Cara, hoje é muito difícil, né? Porque é o que você falou, que um dos maiores desafios hoje do ser humano hoje, o brasileiro em si, por já ter isso de
de não ter essa disciplina, essa gana de fazer as coisas mesmo, já sofre com a não é cabeça fraca, não queria usar esse termo cabeça fraca, mas que é fácil de persuadir. Influenciável, né? Influenciável demais, sabe? Em todos os ramos. Então, e a gente é muito imediatista também, a gente quer tudo pra ontem. Quando você vê que o cara fez ali, você fala assim, não, eu gosto daquele cara, eu me identifico com aquele cara. Aquele cara falou pra mim que ele é gordinho na infância, agora ele tá assim, pronto, eu me identifico com ele, é ele que eu vou seguir. Não, mano, você vai levantar às 5 horas da manhã, você pegar o ovo, vai comer assim, que o ovo tem mais proteína do que se você... Isso é uma loucura, imagina pegando bactéria da salmonela. Você vai pegar o ovo assim, você vai meter assim, você vai ganhar 2 proteínas, 2 gramas de proteína a mais se você cozinhar ovo. Não, mas eu vou ganhar porque são 2 proteínas. E eu me impressiono com a irresponsabilidade dessas pessoas, porque elas estão mexendo com o principal que a gente está falando aqui, que é a cabeça das pessoas, né? E quando você mexe com isso, você desestrutura total, porque se a pessoa falha num desafio desse, imagina as consequências metabólicas no corpo de uma pessoa que isso vai dar. Não, e mentais, né? Porque Não, ela eu tô fala, falando, pô, a consequência que eu digo assim... eu segui ela, a gente já fez muito isso, você é louco, teve uma hora aí que a gente seguia todos os bodybuilders e falava, mano, você é louco, o cara era magrelo, o cara era gordinho, olha como o cara tá, porra, como que ele fez? Ah, eu fiz assim, 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 porra, vou fazer também. Pô, o que dá de errado? Não vai Nada. acontecer. E aí você tenta, faz uma vez, 2, aí você fala, porra, não dá, realmente não dá, mas é porque eu trabalho. Porque eu acordo cedo, sem fazer nada, acordando em casa e com as pessoas pra cozinhar pra você, é muito mais fácil. E a gente também julga isso, né? Que assim, as pessoas que são privilegiadas de ter quem cozinhe pra elas, é um privilégio, pô. Sabe? Não tem nada de errado, né? Eu não queria tem nada de errado, entendeu? A gente tem esse costume de julgar, né? Mas assim, se ela tem a oportunidade, tem que usar o favor dela. Assim, Claro. qual que é o defeito? Eu falo por mim, pô, é o que você falou. Puta, mas ele tem que comer isso aqui. Cara, teve uma época que eu tomava 4 doses de whey por dia pra bater a minha proteína. E achava que tava bombando. Sabe? Não, você tava sobrecarregando o seu fígado. Olha assim, ó, tô batendo a proteína. Não importa, eu preciso de 180. Tava suave. 80 tava garantido, depois eu comi o resto. Achava que tava felizão. Fez um exame lá, deu... Fiz um exame, deu 400% de alteração, tive que operar o coisa. Entrando um pouco nessa linha, não sei se você vai falar isso, polêmica, né? Um assunto polêmica, que hoje em dia, eu já falei muito isso há uns 10, 15 anos atrás. Hoje em dia não sei se mais usam o termo, mas chamam hormônios de bomba, certo? Hoje em dia eu já procuro estudar um pouco mais sobre isso. Já vejo que TRT já é usado por muita gente para reposição hormonal, para qualidade de vida de homens e até mulheres, pelo que eu tava vendo um pouco, e tá indo muito na linha de saúde do que dessa outra linha, porque isso eu acho que vocês devem ter sofrido muito isso no começo, ainda sofre por ser banalizado, por ser, às vezes, chacota ou vice-versa. Me conta um pouco sobre a história, porque eu acho que você conviveu numa parte da sua carreira e o seu convívio com o esporte, onde tem aí no mínimo uns 15 anos aí que mudou muita coisa desse termo, entendeu? Eu tenho um artigo, né, publicado, um artigo acadêmico, mas ele falava sobre a utilização do GH e a busca pelo corpo perfeito. Esse foi o meu tema do meu artigo, né? Depois que eu não fiz a pós-graduação também trabalhei em cima desse artigo. E lá no Instituto Interactive Nutrition, que é o IN, de Nova York e da Flórida, que eu tive formação lá internacional, teve uma das partes que nós trabalhamos apenas com protocolo hormonal. E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa especialidade, esteroide anabólico androgênico. No Brasil existe uma cultura da bomba errada. Por quê? Nos Estados Unidos tem fiscalização da Ordem Mundial da Saúde e a Vigilância Sanitária Americana também. Eu tô falando de lugares que eu vivenciei, assim. Sim. No Brasil, não. O mercado negro, que eu chamo, é considerado chamado mercado underground, ele é muito grande. E aí, o que pega? Inclusive, tem grandes autores, eu gosto muito do Duda Haluk, que é o Lucas Caselli também, que são grandes estudiosos também do esteroide anabólico endogênico, tem livros publicados.
Também o Dr. Valdemar Guimarães também fala bastante sobre isso. O que acontece é o seguinte, aqui o uso do anabolizante, ele é banalizado, é utilizado como bom porque ele é feito de uma forma errada. Aqui existe muito produto falso. Inclusive, se você estiver aqui na Vila Formosa, Tatuapé, você vai encontrar vários laboratórios clandestinos que já foram sabotados já pela Polícia Civil aqui, que é a chamada Operação Proteína agora, né? E o que acontece? Eles utilizam um cozinheiro, utilizam uma pessoa trabalhando com esteroide anabólico, que é feito de forma ilegal. Que é uma forma... não é o mesmo éster. Eles têm acesso a um esteroide anabólico, pode ser uma ampola de 10 ml e transforma ela em 100 ml. Então você altera esse sal. Então a pessoa está utilizando coisa falsa, ela está injetando óleo dentro do corpo, não está utilizando hormônio. Não existe nenhum dado comprovado que a pessoa teve falência através de esteroide anabólico endogênico. Então, fala, morreu por causa de bomba. Não morreu por causa de bomba. Teve outros problemas que agravaram o mau funcionamento do organismo para chegar em óbito. Não por causa de bomba. O hormônio, ele não mata. Ele tem que saber ser utilizado. Eu fiz um trabalho na ACD. Eu esqueci de falar isso também. Né? Eu tive um trabalho também com as crianças de deficiência, com grau 2 e grau 3. Então, eu trabalhei com crianças que utilizavam o hormônio pelo desenvolvimento motor. Então, na criança, você vê que é tudo prescrito com controle. A terceira idade utiliza o hormônio como reposição hormonal. Os homens também, a partir dos 40 anos, e as mulheres também, fazem a terapia de reposição de testosterona, o famoso TRT. Só que muita gente está fazendo TRT errado. O cara está tomando uma deposterodona por semana, 2 ml, que vem pela Sigma, né, que é cipionato de testosterona, e está achando que é um TRT. Não, isso não é TRT. E também não é um ciclo. A pessoa tá, desculpa a expressão, tá fudendo com o corpo. Tá virando uma roleta russa. Isso não é TRT. Aí eu falei, Eduardo, o hormônio faz mal? Eu não estou fazendo apologia ao uso, mas eu tenho propriedade que não faz mal. Se você estiver tomando alguma coisa que seja original, de laboratório confiável. Até porque hoje estão fazendo falsificações até da Londerlan, que é um laboratório que antigamente era muito confiável do Paraguai. Já tem falsificações chegando aqui no Brasil. Eu já peguei ampolas que é surreal. Ah, Eduardo, você já fez? Sim, já fiz vários ciclos. Mas todos os meus ciclos são estudados em cima do meu exame. Eu faço um trabalho de hemograma completo. Vejo toda a linha de taxa hormonal. Se tiver algum valor de referência fora, eu não faço. Porque isso vai me dar problema. Meu penúltimo ciclo, eu estava com problema de vitamina D. Se eu fizesse o uso de esteroide anabólico, já me dá problema. Aí tem outra questão também. Hoje nós temos dezenas de hormônios hoje. Então o cara, um bodybuilder fala assim pra ele, eu estou utilizando cipionato de testosterona. Beleza, o que mais? Ah, estou utilizando decanoato de nandrolona. Ah, tô tomando, que é a famosa Deca, né? Sim. E cipionato é a deposteron. Ah, eu tô utilizando um Masteron, que é um mix de 4 tipos de testo. Então ele tá fazendo um acúmulo de uso de miligramas, ele nem sabe quantas miligramas tem cada ml. Como que é feita essa aplicação? Quantos miligramas você utiliza semanal? O seu peso interfere? Qual é a... Não, é em cima, em cima dos seus exames. E de acordo com a dieta que você utiliza também. Entendi. Se você tem um déficit calórico na sua dieta, dependendo do seu ciclo, não vai adiantar nada. Tô falando de hormônio original. Sim. Se for tomar porcaria também, aí ferrou. Não, aí vai ser espiritrudipronina. Você não utiliza nada. Você não tem absorção do éster. O éster é a vida útil, né? Que chamamos, né? E como foi criado o anabolizante em si? Os esteroides anabólicos eles foram criados para fins clínicos. Né? Fins de recuperação celular, recuperação muscular, para desinflamações também. E perceberam que você utilizando moléculas de carbono, você aumenta a vida, não seria a vida útil, você aumenta a vida da testosterona. Porque o hormônio em si, ele tem uma duração de algumas horas só, de 5, 6 horas. Quando você coloca moléculas de carbono nesse esteroide anabólico, ele se prolonga, aí a vida útil dura mais ou menos 72 horas, 4 dias, dependendo do hormônio que é utilizado. É assim que criou o esteroide anabólico. Então eles perceberam que também dá para ser utilizado para fins estéticos. E aí começaram a utilizar o esteroide anabólico para fins estéticos também. Só que de uma forma controlada. Hoje não. Hoje virou um descontrole total. É o que eu mais vejo. Aí ferra tudo. Você tem problema no rim, problema no fígado, problema de insônia, queda de cabelo. Eu falo, Eduardo, mas não existe contraindicação? Claro que existe. Não tem como você entrar num campo minado e achar que você não vai pisar numa mina. Você está entrando num campo minado, não adianta você querer desviar. Tudo existe, mas é uma escolha. Sim, é uma escolha. Então podemos minimizar esses efeitos. Utilizando um TPC
que é a terapia pré e pós-ciclo, e até uma terapia intraciclo também, uma proteção de fígado. Aí eu tenho o zincroquelato, eu tenho o araceusol, eu tenho uma série de composições que você pode fazer essa proteção. Só que tudo é com acompanhamento. Não dá para você fazer um protocolo hormonal. Ah, mas ajuda? É claro que ajuda. Acelera? Acelera e muito o ganho de massa muscular. Isso é inegável. Se não existia doping. Isso é inegável. Ah, Eduardo, mas eu quero... O que eu tenho de paciente me fala, Eduardo, o que eu posso tomar? Eu falei, opa, peraí. Primeiro vamos aprender a treinar, vamos aprender a comer? Calma. Como é que é a sua dieta? Pô, minha dieta tá com um problema aqui, aqui, aqui. Beleza, sua dieta tá com esse problema? Então vamos corrigir. Se você não corrigir sua dieta, não vai adiantar nada. Você vai tomar e vai queimar o seu dinheiro. Você não aprendeu nem a comer. E tem outra questão, a água. A água tem uma potência fortíssima, tanto na eliminação de retenção hídrica, quanto no aumento de massa muscular. Porque 70% da musculatura é composto de água. Se você não ingere água, você tem ressecamento da face muscular. Você não gera hipertrofia. Para você ter uma ideia, hoje a pessoa que está fazendo um protocolo hormonal, ou um ciclo, depende da nomenclatura que é utilizada, se a pessoa não tem uma ingestão de 4 a 5 litros de água por dia, ferrou. A gente não pode fazer aquela conta de 0,5 vezes o peso. Isso é pessoas normais, no dia a dia. Quem está treinando, você tem uma perda de líquido muito maior. Você soa muito mais. Você tem uma tensão. Você gera uma tensão, você perde líquido também. Quando você está utilizando um protocolo hormonal, você vai perder muito mais líquido. Ele está acelerando o processo de hipertrofia. Tem que ter água. O seu músculo ele não suporta nenhuma hipertrofia. Tudo é potencializado, né? O que eu vejo... Tudo que você faz de bom duplica, tudo que você faz de ruim também duplica. E aí você vê a qualidade. Você vê a qualidade. O cara está crescendo rápido. Está crescendo rápido, mas o protocolo hormonal é uma cerejinha no bolo. E a dieta que ele está fazendo? Sim. Por quê? Quando a pessoa está num protocolo hormonal, ela está muito mais focada. Fala, pô, o negócio está funcionando. Pô, meu treino fica muito mais forte. O aumento de desempenho é surreal. Não dá para comparar. A pessoa tem muito mais resistência, muito mais força, muito mais motivação. O corpo começa a evoluir. Eu não sou contra o uso de esteroide anabólico e tudo isso. Então, eu seria um hipócrita, até porque meu artigo foi em cima disso. O que eu sou contra foi o mau uso e o uso de substâncias que são falsas. Isso sim é errado. E tem muito hormônio hoje no mercado underground falso. Tem muita coisa errada. Então, o cara tá achando que ele tá aplicando hormônio, ele não tá aplicando, ele tá metendo óleo pra dentro do corpo. Mas, Edu, por que isso não é divulgado? Então, não é divulgado porque existe uma briga hoje da vigilância sanitária, da Ordem Mundial da Saúde, e no Brasil, sim, é divulgado por alguns atletas. Hoje existem grandes professores, principalmente o pessoal da Uniguaçu, fala muito sobre isso. Eles são muito bons, os professores universitários da Uniguaçu. Um grande amigo que já fez trabalhos comigo também, que é o Dr. Michael Alexandre, também, que é nutricionista, os trabalhos de protocolo hormonal dele são muito bem elaborados também, né? Ele fala muito isso também. Como também o Dr. Lucas Caseri, que é um exímio defensor de esteroide anabólico. Ele tem livros publicados sobre a oxandrolona, que é considerado o esteroide oral mais seguro do mundo. Pô, mas oxandrolona, assim... Ah, mas e a estanozolol? Que é oral também. Aí é um pouquinho mais complicado, porque a gente já está entrando em estano, de anabol. Os esteroides orais, eles são muito mais hepatóxicos, né? Do que os injetáveis. Sim. Estamos falando sempre de original, né? Porcaria é o que mais tem hoje no mercado. Então o cara tá achando que ele gasta R$800 com ciclo para 1 mês, 2 meses, ele vai ficar stop. Não vai. E ciclo não se monta em 2, 3 meses. É um processo em construção a longo prazo. Você faz um protocolo hormonal todo com acompanhamento médico, a sua dieta está sendo feita, o seu treino está sendo muito bem feito, aí você vai prolongando esse ciclo. Uhum. A gente tem muita desinformação hoje em dia. É ao contrário. É o que você falou. Não tem gente. Tem uns caras muito fodas que falam disso. Sim. Só que a gente não tem. A gente tem preguiça, mano, de procurar. E tem muito mais desinformação. O cara falando assim. É fácil você chegar e falar assim, quero fazer uma reposição. Se encontra vários. Qual é confiável, qual foi atrás, qual estudou? E sempre vai ter que falar assim, não, mas tem um esquema top, é forte. Sabe? Não, o cara é confiável. Todo mundo fala isso. Não, mas que laboratório que é? Não, já fiz. Não, funcionou pra mim, olha aqui, ó. A desinformação, ela é muito grande, né? Então, isso é um ponto bem chato. Né? Isso influencia também no efeito placebo também, né?
A pessoa tá treinando muito bem, tá comendo muito bem, tá gerando um fator Um motivacional. estímulo, Por que ela tá dando credibilidade para um hormônio que às vezes é falso que ele tá tomando que não tá fazendo efeito nenhum? é. Ele já tá dando toda a responsabilidade para um esteroide anabólico e tudo que ele tá fazendo ali, ele esquece. E é o que você falou, é a cereja, né? Todo É a o processo cerejinha. ali, ele tá fazendo aquilo lá. A mesma coisa o sono. Se você não dorme, você tem uma baixa produção de GH. A partir do momento que você abaixa a sua produção de hormônio natural, você também desacelera também o hormônio dentro do corpo. Ele faz o efeito estufa. As moléculas não se produzem. Eu também. Aí também tem essa 4 questão horinhas por dia. a questão do GH também. Então você precisa de uma boa noite de sono, ingerir bastante água, se alinhar com o seu treino e com a sua dieta, saber treinar e saber Vamos comer. lá, Dom, uma pergunta rápida. Você já falou de sono. O sono também é individualizado ou não? Tem tipo uma regrinha básica do corpo humano. Não Que tem nem assim, regra. você tem que dormir 8 no mínimo horas. 6, no mínimo 7. Não. Se você dormir 4, vai dar resultado. Então, Sabe? Porque o que, a eu gente sofro fala, muito o com que a isso, gente né? fala é o mínimo que você precisa dormir. Exatamente. O mínimo. O máximo, é muito difícil O alguém máximo, dormir também beleza, 15, 12 ninguém horas. consegue. Mas vai ser um caso, É. vai ser uma exceção em um É. dia que o pessoal tá muito cansado. Ultimamente, eu tô tendo muito problema de sono. Thalita também tá tendo bastante problema de sono. Isso tá influenciando o nosso dia a dia. A gente percebe como a gente tá ficando um pouco nervoso, um pouco irritado. A gente não tá conseguindo se alimentar bem. Para você ver a importância do sono hoje no desenvolvimento diário, falo das suas ações diárias. Imagine se o efeito que dá psicológico, se é tão visível, imagine o efeito que é biológico no seu corpo. Então, se você dorme de 3, 4 horas, é claro que isso vai influenciar. Você não vai render. Seu corpo precisa descansar, ele precisa desligar. Só que a gente sabe que existem inúmeros fatores, né, que estão influenciando no seu sono. Tudo é individualizado. Mas e aquele soninho da tarde, ele também ajuda? É claro que ajuda, mas quem consegue dormir depois do almoço, 1 hora, 2 horas? E é um sono muito pesado. Eles dizem que o sono pós-digestão é muito próximo do último grau do sono, que é entre 4 e 6 horas da manhã. É o sono mais pesado, que é o grau 4, que chama de grau severo do sono, né? O Instituto do Sono fala muito sobre isso. E o sono pós-digestão da alimentação, que é mais pesado, sua primeira alimentação mais pesada, que é a primeira principal. Aliás, a segunda principal. Principal, café da manhã, almoço e janta. Quando você chega na segunda, que você tem uma ingestão calórica maior, seu corpo pede. Quantas vezes vocês almoçaram e ficaram pescando, pensando, puta, eu não vou produzir, eu preciso tomar um energético, um café, se eu não consigo dormir. Então é importante. Se você não está dormindo, eu falo por mim mesmo, né? A gente precisa se organizar, encontrar algum jeito. Eu preciso desligar. A gente sabe que as redes sociais e os aparelhos celulares, os smartphones hoje, eles atrapalham demais. Porque a gente acaba ficando refém. Parece que se a gente não ficar 30 minutos, 1 hora sem mexer no celular, tá faltando alguma coisa, já vem no desespero. Isso tá influenciando também, tá falando questão de saúde pública, né? Uhum. E hoje, cada vez mais as pessoas utilizam de remédios para dormir e muitas vezes não tá dando efeito. Porque entra naquele ciclo que você falou, né? Muitas pessoas estão botando eu faço tudo direito, eu faço tudo certo, eu como, eu treino, eu faço aquilo, eu tomo a creatina, não esqueça, não sei o que, isso aqui lá. Aí você vai ver a pessoa tá com o cortisol abalado. Aonde tá a falha? Você dorme. Você tá tomando água? Você toma água, que nem Não eu tá. falo. Não tá. Então você não se hidrata, você não descansa, não deixa seu corpo, que a gente fala, né? O corpo produz no descanso, né? Onde Não. Você vê o tanto de coisa que influencia. Não é simplesmente você ir pra academia lá todos os Não dias, ou se você, hoje eu não vou comer uma pizza, eu vou trocar por uma salada e um frango. Cara, isso não vai mudar em Não nada. vai mudar em nada. Você Não vê vai mudar. tudo que o Edu falou até agora aqui, o tanto de coisa que interferem em um acompanhamento especializado. O que ele falou lá no começo, que ele falou, cara, você quer? Se você realmente quiser, você vai conseguir. Mas se dedique para aquilo, procure profissionais capacitados, que te passem uma orientação, que não pergunte para o profissional, peça uma orientação. Então a gente vê tudo que influencia, não simplesmente, eu acompanho uma pessoa na rede social, eu acho ela legal, vou acompanhar e vou fazer a mesma dieta dele aqui, pelo menos eu não vou gastar nada de graça. Tem tudo no YouTube, é só jogar no YouTube que aparece.
Então, assim, a gente vê tudo que influencia. Eu queria ver com você, Edu, mudando um pouco de assunto, como que foi para você, a pandemia? O que influenciou no seu trabalho? Apesar de você já ter trabalhado com as redes sociais antes da pandemia, né? Como que foi ficar sem ir pra academia? Porque ficou o quê? 1 ano parado? 2, né? A gente que ia de vez em quando sentiu, 2, imagina cara. você que era... 2, que é o impacto, que você precisa desse contato, né, pessoal? Olha, profissionalmente influenciou por um lado e por outro não. Eu já trabalhava, parecia que eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. A questão online eu já trabalhava há muitos anos já. Então os meus clientes que estavam lá praticamente continuaram, mas não por uma questão de treino e dieta, eles queriam suporte mental. Isso aumentou muito. O nível de estresse e ansiedade na pandemia em geral, homens e mulheres, aumentou muito. O medo, a insegurança com as questões financeiras, muita gente não sabia se ia continuar o emprego, com os filhos confinados dentro de casa. É uma rotina que saiu da normalidade, saiu da sua zona de conforto. E muitas vezes as pessoas estavam casadas, mas elas não estavam preparadas para estar literalmente casadas. Porque você está no mesmo ambiente com todo mundo, convivendo 24 horas, também é um desgaste muito grande. Porque todo mundo tinha uma rotina, as crianças vão para a escola, a esposa vai trabalhar, o cara também vai trabalhar, se vê à noite, é tudo maravilhoso, aquela família da Doriana, beleza. Quando chegou a pandemia, não, é todo mundo junto. E aí, como é que faz? E aí, essa questão, comecei a trabalhar muito a questão psicológica em pandemia. Agora, por um lado, a linha presencial afetou, porque também afeta a qualidade de vida. As pessoas saem para academia também para esfriar a cabeça, encontrar pessoas diferentes, se socializar também. Não é só academia, o treino. Não é? E aí acabou tirando as pessoas também daquele ambiente de convívio. É você com você, né? O seu tempo para você. E aí tirou totalmente. Eu treinei em casa, eu tenho meus equipamentos e tal. Depois ainda consegui uma academia vazia que eu ia com um amigo meu, treinava sozinho na pandemia. Não tem por que mentir, o ambiente estava lá, consegui um espaço, ficava treinando com ele. Quando chegava nessa academia vazia, mas também demorei 1 mês para conseguir esse espaço fechado. E tinha que ir lá no final da tarde pra noite para ninguém ver. Então eu ficava sozinho com peso treinando. Mas assim, a grande maioria não tinha acesso a isso. E foi uma loucura. Se a gente falar em questões financeiras, afetou muito. Mas principalmente mental. E eu tive que ter um controle, porque tira a gente da rotina. A gente não sabe o que vai acontecer. E essas academias vão abrir quando? Porque os clientes treinando em casa, no começo, é o que tem que fazer, vamos. Mas depois vira um porre treinar em casa. De 10, um continuava e os outros 9. Não, cansei, tá ficando chato, porque é monótono. Ninguém gosta da monotonia. Você dando aula, é mulher chamando. Não, ninguém come feijão todo dia. Você tá todos os dias na sua casa do mesmo jeito. E aí é aquela loucura, porque ninguém tava preparado para isso. Pegou todo mundo de surpresa. Você pode ter o maior controle emocional possível. Pegou todo mundo de surpresa. E aí nessa questão foi complicado psicologicamente. Fisicamente nem tanto, mas a cabeça, mas quando você não tá bem da cabeça, nada funciona. Não adianta. Você trabalhava como a sua cabeça para isso daí, né? Porque você tá com 20 pessoas, trabalhando 20 psicológicos ao mesmo tempo, praticamente as pessoas cuspindo, coisa na sua cabeça. E como eles me chamavam muito pra falar isso e aquilo, eu comecei a perceber a carência e a dependência mesmo emocional. Eu falei, eu preciso ajudar. Ainda bem que veio aquele aplicativo Shun, que você abria o Zoom, colocava mais ou menos umas 30 pessoas. Aí eu falei, pessoal, se todo mundo falar, não vai dar certo. Eu vou falar com vocês, eu vou conversar com vocês, eu espero que todo mundo me ouça. Eu dava mini palestras de 20 minutos. Eu falava, olha, eu preciso falar com vocês por 20 minutos, tá? Apenas me escutem e depois eu vou abrir outro grupo. Tá bom? Ah, tá bom. Esses 20 minutos eram cruciais. Fala, pessoal, todo mundo conseguiu escutar, tudo direitinho, tá bom. Depois, na próxima semana, eu converso com vocês de novo. Vou na sexta-feira, a gente abre de novo. Agora precisa atender mais pessoas, tá bom? Ah, tá bom. Já era um alívio. Aí eu recebia de mensagem, centenas, puta, obrigado, eu precisava ouvir isso. Você fez eles terem 20 minutos de pausa no dia. Eu falei, já estão todos de casa, né? Eu falei, só me escutem. Só me escutem. Tá? Não precisa falar todo mundo, porque os problemas são muito equivalentes aqui. Eu já entendi todo mundo. Eu quero que vocês apenas me escutem. Aí eu dava ferramentas para eles voltarem a ter uma organização mental.
Quando a gente fala de motivação, a gente fala de disciplina. Disciplina é meio complicado, né? Disciplina é muito... A gente pensa muito na questão militar. Sim. Disciplina não é isso. A disciplina, quando você fala de disciplina, é organização. Igual, Marcelo, você falou, cara, a gente falou... É muita questão para você chegar no objetivo. Não é. Tudo isso tá junto, onde você apenas reorganiza uma agenda mental, onde você tem rotinas. Você já sabe o que você precisa comer. Você sabe que nesse dia você vai ter um dia livre. Se o meu treininho vai durar 20 minutos, beleza. Vou ver meus filhos, vou ver minha esposa, vou trabalhar. Você apenas organiza. Que é o que falta para nossa cultura, a organização. Quando você mantém uma organização, tudo flui. Dá tempo de fazer tudo. Dá tempo. E você fala, nossa, não era tanta coisa assim que eu imaginava. Você começa a fazer checklists aqui e fala, nossa, beleza. Sobrou muito mais tempo que eu imaginava. Cara, você vê, né? A gente não pensa nada disso, né, na hora. Quando a gente vai falar, não, você Zeca tá Pagodinho na vida. É, muita coisa pra fazer, eu não consigo. Eu viajo, eu trabalho viajando, como que eu vou fazer isso lá no Isso Belém não do é pra Pará? mim, isso não é pra mim. Isso Quantas daí não vezes você vai já dar escutou? certo. Eu não tenho tempo pra nada. Como que eu vou Eu não fazer consigo isso? fazer nada. Cara, Cara. já teve dia que eu acordava às 5 da manhã. Eu falei, não é possível, vou dormir meia-noite. Não fiz nada. É. Isso daí Não é produtivo. não é produtivo nem... A nem pandemia gravou muito isso. Eu senti muito trabalhando em casa que eu trabalhei muito mais do que eu trabalhava indo pro escritório, indo pra cliente. Parecia que você não tinha... Você não parava. Mas você tá em casa, você pode trabalhar mais um pouquinho, né? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Cara, eu já sofri muito com esse negócio aí. Mas é o psicológico. Eu tô vendo que tudo que tá impactado... Fazendo terapia, né, bicho? Tem que fazer. E o mês passado, eu tava assistindo a CNN e eles estavam falando com um dos psicólogos e um CEO de uma grande empresa, né, uma multinacional. E aí eles falaram assim, na época da pandemia, fomos obrigados a utilizar os funcionários com home office e depois daquela primeira pausa de 2020 para 2021, que teve uma média de 6 meses, depois parou tudo de novo, né? Aí nós percebemos que não era assim tão vantajoso manter os nossos funcionários em home office. Tudo bem que eles tinham a questão de não pagamento de auxílio transporte, alimentação, e começaram a perceber que a produção deles em home office estagnou. Aí o que eles fizeram? Não dá certo. Isso aqui, a gente teve a primeiro momento, foi muito vantajosa para a empresa, né? Porque alguns impostos, questões de trabalhista, enfim. Aí depois perceberam que perderam totalmente uma produção. A gente tá perdendo muito dinheiro. Voltaram com esses funcionários. Eu tô falando de uma associação de grandes empresas aqui no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. Aí eles voltaram com esses funcionários com toda a força presencial. E aí perceberam que esses funcionários, depois saíram da experiência home office, produziram muito mais no ambiente de trabalho. Porque você cria uma motivação maior. Você precisa entregar um resultado. Queira ou não, você está sendo coordenado e monitorado, te leva a você entregar um produto melhor. Quando você está na sua casa, você está numa zona de conforto. Vou trabalhar no laptop aqui, deixa eu dormir um pouquinho, vou ver uma TV, vai de novo. Isso não te gera produção. Vai muito da organização e disciplina para você manter o mesmo foco. Mas a gente tá falando de uma margem muito baixa. E ninguém tinha, né? Uma margem muito baixa. A gente trabalhava, a gente levantava cedo, pegava trânsito, chegava no trabalho, saía correndo, ia pra academia, chegava, jantava. Ninguém tinha essa disciplina que precisou ter de uma hora para outra. Hoje, teoricamente, você tem 3, 4 horas a mais no seu dia que, teoricamente, você usaria para um trânsito, alguma coisa para chegar ao seu trabalho e voltar. Você não faz nada com essas 4 horas a mais. Pelo contrário. Porque foi uma experiência que você sabe ter passado. Todo mundo achou, nossa, home office é maravilhoso. Hoje, eu duvido uma pessoa que passou por uma experiência longa de home office e depois voltou para a empresa. O ambiente muda, não tem como. Você tá vendo pessoas diferentes, ideias diferentes, você tá produzindo muito melhor, você tá pensando muito mais. Você tem troca, né? Você tá na sua casa, tá com a TV ligada, as crianças estão correndo de um lado pro outro, aí tá empregado fazendo barulho. Você não produz. Não tem como. Cara, sensacional, né? Eu sabia, mano. Eu sabia que 1h30, 2 horas ia ser pouco. A gente não falou nem metade das coisas que o Edu faz. Eu falei assim, você já fez jejum intermitente? É verdade. Esclarece a dúvida do menino. Porque o menino já falou, mano, vou perguntar isso pra ele da primeira vez. Porque é uma estratégia que muita gente usa, muita gente diz
que funciona. Eu acredito que tudo pode funcionar desde que você tenha uma organização, vou falar bonito, né? Desde que você tenha uma organização, uma metodologia. Você já foi adepto desse método de jejum intermitente? Na verdade, o que você acha sobre isso? eu não fui adepto. Tudo que eu utilizo, eu consumo primeiro. Eu sempre falo, você tem que consumir o produto que você vende. Por isso que eu sou totalmente contra um personal que tem um corpo ruim, ele não tá vendendo o produto que ele tá... aliás, ele não compra o produto que ele vende. Isso não é uma hipocrisia. A pessoa pode ter conhecimento, mas acaba perdendo um pouco de credibilidade quando você não tem um corpo legal e você vende saúde. Pô, é difícil, né? Quando você trabalha com dieta é a mesma coisa. Ah, você é adepto? Não, mas você já fez? Ah, nunca fiz. Tá. Opa, então peraí. Eu já fiz. Eu fiz um jejum intermitente de 6, 8, 10 e 12 horas. Eu nunca cheguei de 16. Pra mim foi uma loucura. Parecia que eu tava na TPM eterna na minha vida, mano. Porque é muita dor de cabeça. Minha velocidade de raciocínio totalmente diminuiu. Nessa semana, foi aí que eu conheci o Venvance. Na semana que eu comecei a fazer jejum intermitente, eu comecei a perder muita velocidade de raciocínio. Eu fiquei um completo idiota. E aí um amigo meu falou, não, então toma o Venvance, que é aquela medicação lá que acelera, potencializa o cérebro, né? E não tive retorno. Eu perdi massa muscular, perdi performance no treino. Pra mim, eu não teve benefícios. Mas não quer dizer que ele é ruim, não é isso. Tem pessoas que se adaptaram e gostam. Hoje eu conheço poucas que se adaptaram. Mas depende do tempo, né? Teve uma febre um tempo atrás. Eu acho que faz porque uns 2, 3 anos isso, né? Mas vendia a filosofia que o jejum intermitente emagrecia rápido, você chegava no corpo maravilhoso. E não é isso. E sempre vinculava, né? Jejum intermitente mais low carb é a fórmula do sucesso. E o cardio em jejum. Que é o jejum intermitente, low carb e cardio em jejum. A pessoa não come, não tem energia porque fica no low carb e sai correndo 30 minutos. O jejum intermitente, eles têm as suas escalas, né? Quando tem uma paciente que fala, Eduardo, eu faço jejum intermitente. Você segue a mesma linha nutricional? Eu falei assim, olha, eu não sigo. Mas se você quiser, a gente faz. Não tem problema, eu tô flexível. Mas vamos começar então apenas com o jejum de 8 horas? Se você se adaptar, você gostou, você passa para 10, depois passa para 12, passa para 16. Agora, se você perceber que não é isso, a gente muda. Mas aí, em contraponto, eu já falo assim, mas vamos fazer 2 testes, tá? Nessa semana, a gente começa com o jejum intermitente. Na semana 2, você vai fazer o meu plano. Você vê qual que você e aí sente mais feliz. Aí você fala, eu quero ver como você vai reagir. Muitas vezes ela pode... Não, os dois serão as minhas estratégias, né? Porque as opções nutricionais é eu que vou colocar. Mas assim, eu quero ver qual estratégia vai se adaptar com você. Ver o que há. Até hoje, pelo menos comigo, minha base de indicadores é essa. Até hoje nenhuma quis continuar com o intermitente depois que recebeu o plano nutricional aquilo lá. Depois que recebeu... As clientes do Edu, eu me incluo, acho que 99%, o intestino não funciona. Não. Você tem constipação. O Edu tem uma base de mulheres, isso eu falo até as mulheres da minha empresa. A gente fica com o Edu o resto da vida pra cagar. Isso, então, acho que é uma das maiores perguntas do começo. As mulheres não vão no banheiro. Aí como vai fazer jejum ainda? E essa questão da constipação influenciou demais. A grande maioria tava 3, 4 dias, foi Eduardo, eu não tô conseguindo ir no banheiro. Caraca. Eu falei, vamos aumentar os oleaginoses, então vamos colocar um pouco de chia, aumentar as frutas. E água. Água também, mas também não estava adiantando. Não tá. Porque você mexeu com todo o funcionamento do organismo. Ele tem uma questão de um tempo de digestão dos alimentos, de refeição por refeição. Quando você faz um jejum intermitente, você mexe com todo o seu corpo. E eu falei, vamos fazer um teste. As meninas, pouquíssimas, conseguiram fazer uma semana de jejum intermitente. Eduardo, pô, a gente pode passar já então para o plano B? Falei, você quer já testar? Ah, eu quero. Mas como que tá? Tá tudo bem? Não, não tá. Eu tô tendo problema de constipação, eu tô ficando irritada, tô tendo dores de cabeça. Aí eu comecei a perceber que existiam sintomas muito parecidos com o que eu tive também. Eu não tenho problema de constipação. Pelo contrário, eu sou um pato, mano. Eu como e já vou no banheiro. Mas assim, a questão de dores de cabeça, irritação, problemas de sono, comigo aconteceu. Mas tem pessoas que se adaptam. Eu tenho vários amigos nutricionistas que prescrevem e dá certo. Eu atendo dezenas e centenas. Comigo, nenhuma deu. Talvez
Foi aquilo, né? pode ser uma coincidência. Generalizada. É aquilo que a gente fala. Eu acho que vai muito por experiência própria mesmo. Vai muito nessa linha. E eu perdi muita massa muscular. Perdi muita massa magra. Vê que eu passei por quase tudo que você falou aí. Eu já fiz muito jejum. Tive perda rápida de peso. Só que eu me sentia fraco. Eu também, sabe? Questão das vitaminas. Né? Vitaminas, e você fica letárgico pra caramba. E quando você perde muito peso... A massa também perde. Eu a já não tenho A gordura pega muito. a massa muscular e fala, vem aqui, vem junto. Eu vou embora, mas você vai junto comigo. Você perde massa muscular também. Eu já não tinha e muito. pra ganhar massa mas magra é muito mais difícil. Ele falava pra mim, pô, beleza, você tá emagrecendo, mas você tá frango. Porque tá perdendo a massa. Brincando, né? Brincando, é lógico. Né? Eu acho que cada um é cada um. Tem que ver o que funciona Eu melhor. acho que vale a pena testar. Exato. Eu tô curioso, mas faz um teste curto. E não vá ao extremo de 12, 16, 14, 16 horas. Faça o JI mais curto, de 8 horas. Se também não deu certo, tô me sentindo bem, é isso e tal. Tá se sentindo bem? Sua performance continua mesmo, está aumentando? Porque não adianta você também estagnar a sua performance. Sim. O importante é que você sempre evolua. Questão de resistência, de força. Tá melhorando? Tá aumentando? Não, tô a mesma coisa. Opa, tô alguma coisa errada. Tem que aumentar. É o que você falou, não generaliza, né? Cada um tem um plano e tem que ser individualizado, né? Cara, sensacional. Cara, eu sou suspeito pra falar do Edu. Já tem que ter a parte 2. Já foi essa aqui. Eu tinha certeza. Eu ia falar isso. Eu não cheguei nem na parte aqui. Eu falei. Não, cara, eu sou suspeito. Eu já fiz aula com o Edu. A primeira coisa que ele me falou, acho que eu te falei na época, né? Eu tava treinando já, né? Falei, não vou chegar lá à toa, né? Vou fazer um treininho antes de falar, que eu frequentava já a academia, já conhecia ele, né? Aí eu cheguei lá, tal, mó fortinho assim, ele falou, a primeira coisa que a gente vai fazer é diminuir essa caixa que tá muito grande. Porra! Mas cara, é meu orgulho. Pensei que tava aqui, bem que ele ia falar, caralho, tá bem. Falei, vamos corrigir. Falou, vamos corrigir. Aí fez toda a dieta, todo o acompanhamento. Falava, e aí, como que foi o treino hoje? Puta, tive dificuldade nisso. Então vamos ajustar isso daqui. Você conseguiu fazer aquela dieta? E aí, sentiu? Conseguiu ir no banheiro? Conseguiu tomar bastante água? Cara, e a água sempre batia na tecla. Falei, Marcelo, tá tomando água? Cara, e a dieta, você entender que a água é importantíssima. A gente não entende que tem que comer tanto. Ele falava pra mim, mano, eu não consigo... Ele fala pra mim, eu não como, eu não consigo comer. Tanto que ele fala pra eu comer. Mas eu preciso... Não conseguia, né? Não, eu falei... Não, mas eu falava pra ele, come o que você aguenta. É. Com o tempo, você vai começar a gerar mais fome. Foi. Aí aquela quantidade vai começar a ficar pouco. Eu falei, Edu, tem muita coisa aqui, meu. Puta, não consegui comer todo dano. Mano, come o que você aguenta e a gente vai ajustando. Falei, beleza? Eu falei, beleza. Cara, aí é isso. O Edu, um profissional, nem precisa falar, né? Vocês já conheceram toda a bagagem. Hoje, toda a bagagem que ele tem. Claro que a gente vai ter que fazer um segundo. Eu já adianto aqui. Com interação. Um convite para o segundo. Exatamente. Fica aí ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai lançar os cortes, vai lançar todos os pedacinhos para vocês verem. Assim que esse vídeo for pro ar na íntegra, a gente comunica a vocês, vai estar tanto nas nossas mídias sociais, quanto lá na do Edu também. Para uma segunda parte, vamos fazer para que vocês que acompanham o Edu, acompanham aqui o nosso podcast, que consigam mandar perguntas para ele que ele vai respondendo aqui, porque muito do que a gente fala é de uma forma mais superficial, né? Sim. Cria talvez até mais dúvidas do que a pessoa tinha. Sim. Puta, mas eu vi isso dessa forma, o Edu falou daquela outra, por que será? Então, ó, deixa aqui nos Mandem comentários. Perguntas pra gente. Pode deixar nos comentários, a gente repassa pro Edu, nessa segunda parte a gente anota, ou você acompanha durante a live que a gente fizer, né? Vamos trocando uma ideia, para que cada um tenha mais informações que talvez seja o que falta hoje, que a gente tá batendo. É muita desinformação, é pouco profissional capacitado, pouca gente que quer realmente ajudar e não tá preocupado só no oportunismo e tá preocupado com a saúde. Então, quando a gente escolheu, no caso, foi mais por parte do Marcelo, de te conhecer, de querer trazer e falou, tô querendo levar o Edu, eu falei assim, mano, é o que as pessoas precisam ouvir de alguém que entende. Aí eu fui estudar um pouco da sua vida, aí eu fiquei mais feliz e contente de você vir por isso. É uma pessoa capacitada e você falando, vendo que você ama isso. Eu gosto. Você ama falar e você ama ajudar e você tá preocupado com o próximo. Então, ver que você lá com 27 anos tava dormindo 2 horas por dia
pra ver aquele projeto dar certo, vê que você não tava preocupado nem aí com outras coisas. Você queria que a saúde física e a saúde mental das pessoas fosse são o pessoas de primordial. baixa renda, né? São Então, primordial. não tem oportunidade. Não tem oportunidade, é meio complicado falar nesse assunto, mas não tiveram os mesmos caminhos, vai conseguir os mesmos Sim. caminhos, né? Então, você poder ajudar as pessoas, e eu faço parte de uma irmandade também, e a gente ajuda muito. A gente ajuda hoje 12 instituições financeiras, aliás, instituições sem fins lucrativos, né? Sim. Que são casas de internatos, casas de idosos também, e a gente não tem nenhuma ajuda do poder público. É aquilo. Então, Brasil são 12 instituições sociais assim, sem nenhuma ajuda, só apenas com doação dos irmãos e de grandes empresários, então a gente acaba continuando, né? Então, o que a gente puder ajudar as pessoas, a gente tá aqui, né? Isso aí, se quiser. Agora o nosso momento é com informação, né? Acho que é isso, né? Se quiser falar, Ele eu vive, falo. ele vive isso, né? Então a gente não pode nem falar que, o cara estudou um pouquinho, depois já vem aqui e fala, mas, cara, o cara vive isso 24 horas por dia, seja na cozinha como cozinheiro, seja na academia como personal, seja nas instituições aí de caridade fazendo tudo que você pode sem ganhar R$1. Então a gente sabe, e vocês aí que estão assistindo a gente já conseguiram ver a índole e o caráter aí do Edu. E eu queria ver com o Edu, tem algum planejamento pra frente? Algum projeto novo que você vai soltar mais pra frente? Suas considerações aí, né? Redes sociais? O programa 6-1, que é esse programa americano, né? Ele tá indo bem, graças a Deus. As pessoas estão aderindo cada vez mais. E quem quiser conhecer também, entra lá no meu site do cdejo.com.br. Dá uma olhada qual que é o programa 6-1. O Método Time é outro programa que eu vou extinguir esse método, porque são apenas 3 semanas. Eu testei, mas não deu certo. Porque eu percebi que 3 semanas é muito pouco para acompanhar alguém. E aí a gente vai entrar no segundo semestre com um projeto que chama Access. É outro projeto também, que é Extreme Slim. Esse já é um projeto que é um pouquinho mais radical. Que ele seca a pessoa muito mais rápido. Mas aí tem todo um programa em cima dele que está sendo estudado também, porque eu também não posso atingir uma integridade física das pessoas, né? Esse já é um pouquinho focado mais para atletas ou para mulheres que já estão acostumadas com dieta, já fazem um treino um pouco mais pesado. Mas hoje o carro-chefe é o programa 6-1, porque ele é muito flexível. As pessoas têm resultados incríveis assim em 3 meses. Perdas de mais de 20 e poucos quilos de gordura em 3 meses. Não só perda de gordura, ganho de massa magra e principalmente a cabeça. Se a gente conseguir mudar a mentalidade da pessoa, já é um legado. E o programa é isso. Eu não quero que a pessoa fique 10 anos comigo. Eu quero que ela conheça o trabalho e ela se reinvente e conheça uma versão melhor. Pernas. Ela fala, puta, eu aprendi a ter saúde e qualidade de vida. E eu posso sim chegar onde eu quero, sem restrição. Sem viver, sem ser escrava do corpo. Que é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão virando escravas do corpo. Um contato que a pessoa quiser trocar ideia com você, bater um papo, pegar essa consultoria, aí conhecer tem o o Instagram, que é o do CDJ Health, né? E tem o telefone profissional, que é o DDD 11 98202 9164, que fica direto na minha bio principal também. Beleza, lá do Instagram. E vai ficar aqui passando para vocês também, todas as redes do Edu aí, site, telefone. Vai lá, chama o cara. Ele é brabo, como eu disse no começo. E pode perguntar à vontade, não precisa praticamente participar da minha consultoria. Tá com uma dúvida? Puta, Edu, eu não tenho condições de fazer uma consultoria enche a DM agora, mas tem uma lá, dúvida. Ó. Pode mandar, manda direct e a gente conversa com todo mundo. Obrigado pela sua humildade. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade, que hoje a gente sabe que tempo para todo mundo é escasso e é muito valioso. Mas com organização só, velho. Sim, sim. Dificílimo. Tamo quanto tempo pra organizar aí pro Edu vir? Mó tempão, mas tá vendo? Deu certo. Deu certo. Vamos programar uma próxima vez. Muito bem lembrado aqui do nosso produtor. Graças a Deus, o produtor. Isso daqui é só um presente nosso pra você. Agradeço. Espero que você goste. Pô, eu posso abrir aqui na frente, né? Deve abrir. Se você não pedir, você vai falar, por favor, abre. Pode abrir aí, por lembrança favor, aí. Pra você. Pô, que bacana de receber a canequinha já aqui, ó. Espero que você goste. Pô, legal, tem até o nome personalizado aqui, ó. Olha lá, ó. Pô, eu que agradeço o carinho aqui da Impulse Talk também. Já vou fazer umas lives já. Pode tomando água na caneca. Boa. Obrigado. Feliz de coração mesmo.
Muito obrigado aí pela presença. E é isso, né? Considerações finais já falando. É que eu falo muito. Ele fala que eu enrolo demais. Não, Tem que ter quem enrola, tem que ter quem corta. Né? não, mas tá tranquilo. Mas foi um papo gostoso, né? Cara, Passou rapidinho. Tem né? muito assunto. Sabia? Então, eu falei, tem muito assunto. Vamos tentar encaixar isso aí no Faz período Você do aí programa. pede, curte lá, Isso. dá like, Compartilha. fala, pelo amor de Deus, Edu Cerejo parte 2. Me ajuda. Vem, me ajuda. Vocês não perguntaram aquilo que eu queria. Exato. É isso que a gente quer. Se tiver perguntas novas também, já manda. Pede o próximo. Já manda pra próximo gente quadro. montar a pauta da parte 2, daí a gente vem... Primeiro a gente contou bastante da vida do Edu agora, depois a gente vem mais focado nas dúvidas de vocês e é isso. Dá um tchauzinho. Maravilha, Edu. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado a Estamos vocês chegando pelo convite. mais um final aqui do Do Impulse Impulse Talk. Talk. Acompanhe nossas redes sociais. Vamos lançar todas as informações sobre a gravação. Fica atento. A gente não sabe a data ainda, né? Mas fica lá ligado no nosso Instagram que a gente vai passar todas as informações. É isso aí. Muito obrigado, Edu. Tamo Eu que junto. agradeço. Salve. Valeu, BA. Obrigado, Edu. Obrigado, meus parceiros. Tamo junto, valeu, Edu. Marcelão, tamo junto, Valeu. viu? É nóis, obrigado, gente. Valeu, Obrigadão. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.